Fala, meus amigos do Quinto Elemento. Hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, Rui Costa Pimenta, escritor, palestrante e presidente do PCO, para quem não conhece. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui com você, porque a gente normalmente falar com pessoas que pensam diferente, a gente estava falando um pouquinho antes, e a gente pensa muitas coisas diferentes, mas também temos muita coisa em comum, né? Até porque há uma frase sendo dita aí em vários lugares: eu não aguento mais concordar com o pessoal. Exatamente, não aguentamos mais concordar com o pessoal. Então, a minha primeira pergunta, vamos abrir justamente com essa pergunta. O que mudou tanto no mundo que fez com que pensamentos tão distantes como os conservadores, a direita em geral, tenha tantas coisas em comum com o pensamento do PCO e o seu, né? O que você acha que mudou ou não mudou, sempre foi assim? Como é que... Primeiramente, queria agradecer o convite. É um prazer estar aqui com vocês, conversando. Eu acho que sim. Eu acho que nós estamos vivendo numa época de turbulência e houve uma mudança muito radical, tá? Como todo mundo sabe, os países capitalistas, eles estabeleceram, depois da Segunda Guerra Mundial, a chamada política de bem-estar social. Uhum. Essa política criou uma espécie de pacto entre as diversas classes e entre todos os países. Então, as pessoas se acostumaram com isso. Só que isso foi propiciado por um desenvolvimento muito especial do pós-guerra, do pós-Segunda Guerra Mundial. E terminou de uma maneira catastrófica. Num dado momento, né, os grandes capitalistas que controlam a economia mundial, que controlam os países, eles se deram conta de que eles precisavam partir para uma profunda destruição econômica para poder manter o capitalismo funcionando. Foi a política neoliberal. Eu acho que essa é a mudança que subverteu aí para a maioria das pessoas os valores todos, né? Então, por exemplo, muita gente que num período anterior seria, vamos dizer assim, conservador, passou a adquirir uma posição quase revolucionária diante desse fenômeno. Né? Por exemplo, a gente vê aí o que é chamada extrema-direita mundial atual, por exemplo, nos Estados Unidos, o Trump, essa extrema-direita ela parte de uma posição quase revolucionária diante do status quo. Né? Se a gente pegar, por exemplo, o que fala o Steve Bannon, que é o ideólogo dessa direita, ele meio que propõe, quase que abertamente, uma espécie de revolução. Quer dizer, ele parte da caracterização de que nós estamos vivendo uma época revolucionária. Segundo ele, é a partir de 2008. Né? Para ele, o marco foi 2008. Mas o fato é que 2008 já é uma etapa mais avançada desse processo. Na verdade, a coisa vem de antes. Né? Quando o Trump fala, por exemplo, vamos tornar os Estados Unidos grandes de novo, ele está reconhecendo essa destruição econômica. Trazer as indústrias de volta, vamos trazer as indústrias de volta. Ele fala para a classe operária norte-americana que é preciso trazer os empregos de volta, que foram mandados para a China, que foram mandados para vários outros países mais pobres, para o México e tal. Quer dizer, isso daí confundiu todas as coordenadas ideológicas. E da esquerda também. Não, da direita e da esquerda. Todo mundo ficou confuso. Porque é uma excepcionalidade, é uma época excepcional. Eu diria, do meu ponto de vista, que é uma época revolucionária. Né? Mas é uma época revolucionária muito peculiar. Porque eu não tenho exatamente, né, pelo menos no que diz respeito ao capitalismo, nenhuma lembrança de que isso tenha acontecido antes. Sim. Essa mistura de poder, essa concentração de poder, você diz? Não, essa mistura de essa visões, subversão de todos os parâmetros, de todas as ideias. Né?
Você vê, o que é interessante, a impressão que eu tenho é que houve uma cisão, uma vez, do próprio capitalismo, né? Você teve um capitalismo produtivo que, com o neoliberalismo, ele some do Ocidente, vai muito para o Oriente. Então, a parte de produção, indústria, vai para lá. E aqui fica um capitalismo quase que rentista, financeiro, e as elites assumem esse papel rentista. Você acha que houve essa cisão do capitalismo e como isso influenciou, por exemplo, também os movimentos de esquerda? Porque recentemente, não sei se acompanhou, me chamou muita atenção nisso, na eleição da França, que acabou perdendo, o Macron, né, ganhou, né? Mas a dita extrema-direita lá com a Le Pen teve o voto dos coletes amarelos, que era a classe trabalhadora. Então você começa a ver também a classe trabalhadora olhando para o outro lado e falando assim, eu não quero essa esquerda que está aí, né? Que virou uma esquerda meio burguesa, meio algodão doce. E foi para esse movimento começou a ir um pouco para a direita. Quer dizer, como é que essa cisão do capitalismo impacta, né, a esquerda, não só no mundo, mas também aqui no Brasil? Isso é também uma coisa relativamente diferente, original, né? Por exemplo, isso que você falou, eu iria até mais longe. Eu li uma análise que foi feita no jornal conservador francês Le Figaro, que, apesar de ser um jornal conservador, é um jornal de qualidade. E ele falou, a classe operária francesa está com a Le Pen. Esse é o original. Hitler não tinha isso, Mussolini não tinha isso. Eu conto sempre que recentemente estava em Lisboa, aí entrei no restaurante, aí tinha o maître, né, veio falar comigo, aí eu brinquei, falei assim, a gente entrou e a porta do restaurante era no meio, né, assim, no meio do restaurante. Aí eu falei assim, o senhor tem mesas? Aí estava no auge aquela eleição que acabou sendo ganho até pela turma da esquerda lá, mas que teve uma votação expressiva dessa direita, né, que eles chamam de extrema-direita, mas uma direita mais nova. Enfim, aí ele virou e falou assim, bom, cá não tem mesa à esquerda, nós temos mesa à direita ou à extrema-direita. E você vendo isso do Metri, quer dizer, você vê que a classe trabalhadora começou a ter um movimento, né, buscar algum norte que talvez tenha se perdido nessa discussão do que era, né, que era a esquerda antigamente, do que essa esquerda que está aí, né? Que, enfim, resultou desse movimento. Só uma curiosidade rapidinho, que você falou que o Le Figaro é um jornal de direita, e é engraçado que os conservadores vêm como jornal de esquerda. Só uma curiosidade até para você. É mais o Le Monde, né? Mas o Le Monde. Não, o Le Monde é de extrema esquerda. O Le Monde seria extrema esquerda. Agora, os redatores do Figaro não concordariam nunca com isso. Eles são assumidamente conservadores. Então, você falou, eu também acho que é peculiar o que está acontecendo, mas você disse que a classe operária não fechou com o nazismo, com o Hitler. É isso mesmo que a história diz? Porque a impressão, desculpa a ignorância, é que a classe trabalhadora abraçou o nazismo como movimento nacionalista de que era populista, de renovação também, da Alemanha, etc., o Terceiro Reich. Não, o que acontece é o seguinte, ó. Não, primeiro, era um movimento popular, é isso que eu quero dizer. Era um movimento popular, isso sem dúvida nenhuma, mas não era da classe operária. Era mais da classe média e da classe média empobrecida, né? O que acontece é o seguinte, naquela época, o Partido Socialista era um partido muito forte. Então, se a gente pegar a Itália, por exemplo, o Partido Socialista era um colosso. O PT, perto do Partido Socialista, é um partido raquítico. O Partido Socialista tinha milhares de casas de cultura, cooperativas, tinha uma organização social gigantesca. Então não era possível para o Mussolini, por exemplo, se apoderar da classe operária no meio dessa estrutura que existia. Né? Ele primeiro foi obrigado a destruir isso daí, e aí sim, né, uma vez que ele chegou no poder, havia uma repressão, colocou na ilegalidade os socialistas, fechou os sindicatos e tudo mais, uma parte dos trabalhadores passou a apoiar o governo, mas isso é posterior. Não é como agora, por exemplo, o Trump não fechou o sindicato nem nada, ele se elegeu presidente da República. Sim. A Le Pen é o segundo partido mais votado na França. Sem repressão, sem nada. Né? Então, quer
Quer dizer, eles estão conquistando efetivamente Os corações. a classe operária. Eu não sei se eles estão conquistando o coração, mas eles certamente A cabeça eles sim. estão E o expressando, bolso. não estão expressando o bolso, o interesse dos trabalhadores. Você acha que a pauta política que hoje atrai a classe trabalhadora mais para essa corrente da Le Pen, do Trump, e aqui no Brasil também, né? Porque a gente aqui é meio dividido, aqui é uma coisa, aqui tudo é meio complicado. Mas, né, esse movimento, em termos de pauta política objetiva, seria qual? Apenas a questão econômica? Tem uma questão também aí de visão de mundo do ponto de vista moral. O que você acha que atrai a classe trabalhadora mais para Le Pen e para o Trump, por exemplo, nos Estados Unidos? Eu acho que é a oposição, é essa destruição econômica que aconteceu. Você vê os coletes amarelos, foram mencionados aqui. Isso não é propriamente uma classe operária, é uma coisa desagregada. Na maioria daquele pessoal, eles são autônomos. O cidadão comprou uma peruazinha, um carrinho, uma van, e ele transporta a mercadoria lá, né? Ele é um autônomo quase proletário. Sim. Então, no meio dessa desagregação, a oposição à política neoliberal, que o Macron representa, por exemplo, é muito forte. E quem capitaliza isso é a direita. A esquerda não. A esquerda não consegue. A esquerda, a gente foi mencionado aqui antes, né? O problema da esquerda é o seguinte. Isso que a gente chama de esquerda, que vocês estão chamando de esquerda em geral, nós temos que qualificar do ponto de vista social. Não é a mesma esquerda que existia antes. Essa é uma esquerda de classe média. Lógico, sempre teve classe média na esquerda. Isso é uma coisa tradicional. Tinha bastante. Mas hoje, em geral, você vê uma classe bem abastada, inclusive. Até tem gente de mais dinheiro, exatamente. Agora, o que acontece aqui é que essa esquerda é quase que puramente de classe média. E a classe média, na maioria dos países, né, mesmo nos países mais atrasados, ela vem sendo sistematicamente cooptada pelo grande capital internacional. Isso. Você vê que a classe média, o que é? Com a destruição econômica que houve, o setor fundamental da classe média não é o cidadão que tem uma mercearia, por exemplo. Ele trabalha com computadores, trabalha com um determinado tipo de produto de alta tecnologia, é uma classe média mais intelectual, e essa classe média intelectual está sendo absorvida, em parte economicamente, né? O setor de computadores é muito, muito claro isso daí. Né? Mas em parte também ela está sendo cooptada intelectualmente porque o imperialismo investe nisso daí. Né? Então, por exemplo, o cidadão vai fazer, por exemplo, no Brasil, uma boa parte desse pessoal foi fazer mestrado, doutorado, até graduação fora do Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. Né? O governo Lula facilitou esse processo. Não é que ele criou, isso já era uma tendência. Ele facilitou, ele aumentou isso daí. E esse pessoal é muito apegado, né, aos países, né, onde predomina o grande capital. Eles muitas vezes não percebem, mas eles são aficionados da política do imperialismo internacional. Mas você não acha que só a questão econômica não é reduzir demais? Porque, por exemplo, quando Trump é eleito, também tem pautas morais muito grandes. Agora, a questão dos transgêneros, e são pautas que estão dando voto para a direita também, não é só a economia. Você não acha que tem um papel importante também, as pautas sociais, morais, no sentido mais Eu acho que amplo? tem um papel, mas eu não acho que é a questão predominante no que diz respeito à classe operária. Acho que é mais importante para outros segmentos sociais. Agora, logicamente, o operário, ele, em geral, ele é conservador. Ele é religioso, ele vai ser católico, eventualmente vai ser evangélico, no caso brasileiro, onde a religião evangélica tem crescido. Isso daí na crise se acentua, né, porque a religião é uma, digamos assim, é uma válvula de escape. Vai dizer que o ópio do povo... Não, mas é exatamente isso, é o ópio do povo. Porque o que Marx queria dizer é o seguinte, né, muita gente cita a coisa, mas não entende, pegou né? o raciocínio inteiro. Marx falou o seguinte, a religião é o ópio do povo. Por quê? Porque o povo sofre. E no mundo que ele vive,
não tem solução o problema dele. Então ele procura uma solução no sobrenatural, no além, no futuro. E ele fala, a religião é a alma de um mundo sem coração. Quer dizer, a pessoa precisa da religião porque ela não tem onde se apegar. Né? É, curioso. E sem a religião ela se apega onde? Não, sem a religião, se a pessoa não tem a religião, se a pessoa não for, né, como aconteceu com a classe operária em vários momentos, revolucionária, socialista, quer dizer, que ela vê um outro futuro, ela vai cair no desespero, vai cair no alcoolismo, vai cair nas drogas, ela vai ser arrastada por um mundo que realmente é muito difícil de viver. O ópio, né? O ópio não é... O Marx é da época da guerra do ópio. Sim. Né? Como é que o pessoal usava o ópio naquela época? O ópio era a droga do esquecimento. Você entrava numa casa de ópio e aí não existe mais isso daí, pelo menos que eu saiba, não existe. E aí o cidadão servia para você o ópio e você ficava lá. Algumas pessoas cometiam suicídio assim. Quer dizer, quando a sua vida não dava mais para aguentar, você ia para o ópio. Não é a mesma coisa que a cocaína, a heroína, não é a mesma coisa. Era a ideia de anestesiar, inclusive. Anestesiar, né? Uma exatamente. anestesia. Agora, Você Não era uma coisa para você parar o sofrimento. Não era um divertimento. Não é como o pessoal fala, drogas recreativas. Não era recreativo. Era um anestésico. Né? Por isso que Marx fala, é o ópio do povo. Só pegando o gancho, você falou do quem não acredita nesse futuro, né, socialista, se apega na religião ou nas drogas, etc. E esse futuro, quando ele vem? Quer dizer, é para milênios, porque a gente também não é uma espécie de ópio? Porque ia chegar mais ou menos aí. Porque a gente conhece, você sabe, você conhece história, que as tentativas foram desastrosas, no mínimo, né, que a gente pode dizer. Teve alguma que você pode falar? Até pode falar, mas e a conversa sempre é deturpar o Marx. Você acha que deturparam o Marx? Há 100 anos estão deturpando o Marx? Desde a União Soviética, desde a Revolução Russa? Eu acho que... Não, eu não diria que deturparam, né? Eu diria que é um processo ainda mais pérfido do que isso. Né? Lenin, por exemplo, ele tem um texto dele, não me lembro bem qual livro que é, onde ele fala o seguinte, que as classes dominantes, elas vão pegar a cabeça leonina de Marx, colocar num pedestal para que as massas possam idolatrar o marxismo, mas sem que o marxismo tenha o seu conteúdo revolucionário. Precisa ser retirado todo o conteúdo revolucionário e transformar num ídolo. Numa religião, seria. Numa espécie de religião. Eu acho que foi isso que aconteceu. As pessoas que fizeram isso daí não eram marxistas, não eram socialistas, não acreditavam no socialismo nem nada. Eu estou falando da União Soviética. Então, isso daí foi um processo de usurpação, de estelionato, né? E desde não, então não houve uma repetição. Deturpação, não é que eles erraram na aplicação da fórmula. Eles na nem realidade, usaram. eram contra. Eles nem usaram a fórmula. Nem usaram a fórmula. É uma máscara. Mas O que confunde... mas as outras tentativas que Não, e nem Lenin usou a fórmula, quer dizer... Não, Lenin sim. não foi... Não, Lenin sim. Lenin usou a fórmula. Stalin usou a fórmula? Stalin não. Stalin é esse processo de usurpação, de destruição. Transformação do ícone, né? Virou uma espécie de religião isso daí, civil. Todo mundo sabe que na União Soviética Stalin era um deus. Sim. Né? Transformou caminho. Lenin, inclusive, materialmente. O Chesterton falava que quem não acredita em Deus acredita em qualquer coisa. Esse não seria o caminho natural de uma sociedade sem Deus? Materialista. Idolatrar alguma coisa? Não, porque veja só, a confusão aí é muito grande. Né? O socialismo marxista, é a forma mais acabada de humanismo, de defesa do ser humano, de defesa de todos os ideais que normalmente, né, as pessoas, independentemente da ideologia,
consideram que são ideais positivos. Né? Ninguém vai dizer que é favorável que a maior parte da população morra de fome, que o cidadão trabalhe e ganhe uma miséria e o outro seja milionário. Só gente muito, Então, aí é muito perfeito. selvagem vai defender uma coisa A forma dessa. é extremamente bem acabada. O grande problema é que tem uma coisa no meio, que é o que vai dar o ser humano, que é sempre o cara que vai assumir para si e nem todos são iguais. Não, né? sem dúvida. A gente sabe que tem gente com uma sede de poder que vai usar esse tipo de ideal aparentemente superior para deitar todo mundo no chão e falar, agora vocês me obedeçam. Não, sem Entendeu? dúvida. Que é uma coisa que talvez a religião aí fazendo não tem porquê, porque não há nesse mundo ninguém que vai fazer o cara deitar, só em um outro mundo. Entendeu? Então é mais difícil de você escravizar um cara desses, por exemplo, do que um cara que está preso dentro de uma estrutura que se ele não obedecer o chefe, ele morre. Né? É que a religião não é um processo social integral, né? A religião é mais um processo ideológico. Ela atua no domínio das ideias. Não, são poucas as sociedades onde a religião chega a ter um papel de tipo de estruturação social, de estruturação política. Sim, hoje não. Né? Mesmo hoje em dia, mas já hoje em dia. eram. Não, então, hoje em dia. no passado, mas hoje em dia Sim. é mais um processo ideológico. Mesmo que você pegar sociedades assim teocráticas, elas não são acabadamente teocráticas. O Irã, Israel, não é, né? A Arábia Saudita não é acabadamente. Não dá para você colocar uma Israel religião. é secular para burro, na verdade. Né? Israel é totalmente secularizado. Você nota que há essas contradições. Então, a religião é um processo ideológico. Agora, quando você fala da organização social, socialismo, por exemplo, não, esse já é um processo que diz respeito ao funcionamento da sociedade, né? Mas todas as coisas humanas não acabam refletindo, por exemplo, você tem as sociedades cristãs, a Europa, que floresceu tanto humanamente, as artes floresceram, as relações humanas. Eu acredito que um trabalhador europeu do medievo talvez seja até mais feliz que um trabalhador europeu hoje pós-positivismo, né? Talvez até você possa falar, mas ele não sabia das coisas, ele estava lá inocentemente, Deus supria e pronto. Mas não dá para negar que existe uma realidade e uma prática, uma vida que acontece por causa das ideias. E uma todas as vezes, né? e todas as vezes que as ideias cristãs ou até de outras religiões, mas que organizaram uma sociedade, a sociedade deu uma florescida e claro que por sermos todos homens imperfeitos, acaba se decaindo. Mas isso não acontece com as sociedades que tentaram o socialismo. Você tem uma explicação para isso? Bom, religião, o que você chama de socialismo, não pode ser comparado à religião. Sim. A religião é uma coisa antiga e é uma coisa muito grande. E o que vocês estão chamando de socialismo é uma coisa muito superficial. Uhum. Tá? Só para dar uma ideia, para explicar melhor o que eu estou falando. Muita gente falou que o que estava acontecendo na União Soviética é que havia se criado uma nova classe social. Né? A burocracia do Estado seria uma nova classe social. Tem gente que defende essa tese até hoje. Um dos argumentos que foi usado, daí eles falavam o seguinte, que, como é que se disse? Havia uma ideologia dessa burocracia. Ele falou, não há ideologia dessa burocracia, porque essa burocracia ela não é uma classe social de verdade. Quer dizer, você precisa de um produto social profundo para criar uma ideologia. A religião, por exemplo. A religião é uma coisa complexa, não pode ser subestimada nesse sentido. Claro. Né? Já a ideologia dita comunista desses países é uma coisa muito superficial, porque esses são agrupamentos temporários. Você vê que eles sumiram do mapa. Eles não existem mais. Né? A União Soviética desapareceu completamente. Como é possível isso? É porque era uma coisa provisória. Era, digamos assim, quase que um acidente histórico. Agora, a religião católica tem 2000 e lá vai fumaça de anos.
As outras religiões são até mais antigas. Quer dizer, isso não é uma improvisação. Isso aí é um metabolismo social que produziu uma coisa muito consistente e tal. Isso foi... E também é assim, não é que... Né, o evangélico, por exemplo, ele acha que tudo isso daí veio da Bíblia. Mas não é assim. Isso foi sendo criado e recriado durante 2000 anos, né? Passou por vários testes sociais, mudou em alguns aspectos, se adaptou à sociedade que vive e tal. Então, lógico, a religião é uma cultura, né? Não dá para negar que, se você pegar, por exemplo, toda a história do cristianismo, isso daí é fundamental para se compreender a sociedade dita ocidental, europeia. Sim. Não dá para entender sem você não entender isso daí. Porque as duas coisas são muito profundamente relacionadas. Agora, esse tipo de socialismo que foi falado aí não tem nada a ver com isso. Isso vai. Não, eu tentar trazer o jogo mais para o campo... Não, só uma coisinha. Não, e efetivamente, né, numa história dessa natureza, que está relacionada com a Idade Antiga, que a religião... Vamos pegar a religião católica como exemplo, o cristianismo. Começa na Roma Antiga. Então está relacionado com a última etapa da Antiguidade. Aí passa pela Idade Média. 1000 anos de Idade Média. 1000 anos. Que tem várias fases também, que é uma coisa que tem várias fases, é um processo complexo. Aí vem o Renascimento, outra coisa complicada. Sim. E depois vem toda a etapa posterior. A modernidade. Em cada uma dessas etapas, a religião teve uma função diferente. Em algumas, ela representou um progresso, em algumas, da minha opinião, ela representou um retrocesso. Concordamos com isso. Rui, eu queria fazer um link aqui, até voltando para o início, que a gente conversou um pouco sobre a questão pós do neoliberalismo, né, que é essa formação dos megacapitalistas. Mas qual que eu ia fazer? A minha percepção da história é o seguinte, claramente, a gente está falando da religião, a religião ela vem e caminha, mas ela expressa um modo de vida, né? E esse modo de vida era possível fazer parte da organização do Estado, no sentido mais clássico da política, de organizar o Estado de acordo com princípios, né? Isso foi tirado do iluminismo. O iluminismo basicamente empurra a religião para o quarto e fala, agora existe uma outra estrutura social e aqui é proibido falar desse assunto. E hoje, quando a gente fala da impossibilidade de você sequer, né, uma influência da religião no Estado, está muito, na minha visão, porque as instituições de Estado foram capturadas. Então, é uma captura e uma blindagem, né, normativa de que a gente não pode entrar lá com esse tipo de princípio. Mas quando a gente vai para o socialismo, uma das coisas que a gente conversa, que tem na base, é a ideia de ter uma sociedade, é o fim da sociedade burguesa, que se tira a sociedade de classe, né, reduz a burguesia através da tomada dos meios de produção. Sempre me levantou essa questão que fala assim, peraí, o fato de eu tirar a burguesia não quer dizer que eu tenho uma sociedade sem classe, vai pintar alguém, que a gente vai ter um grupo que vai controlar isso. De certa forma, quando a gente vê a questão do neoliberalismo e dos megacapitalistas, eles não tomaram os meios de produção, só que eles falam assim, vamos brincar aqui de ser, gostei dessa ideia do socialismo, vou tomar o de meio de produção, só que os socialistas ficaram de fora. Então você tem um grupo lá de 6, 7 grandes empresas que tomaram o meio de produção, esvaziaram a soberania dos países e estão determinando como é que deve ser um funcionamento. Quer dizer, de certa forma, a esquerda não está provando seu próprio veneno do que é a tomada dos meios de produção? Não, porque esse grupo que você fala, eles são os donos dos principais meios de produção. Tá? Tudo bem, existe aí um artificialismo, né? Por exemplo, esses grupos monopolistas, que são típicos do século XX e XXI, eles não são efetivamente a sociedade capitalista. Essa impressão, digamos assim, essa ideia, ela não é por acaso, porque o capitalismo tradicional ele continua existindo. Só que sobre a estrutura capitalista tradicional, um grupo reduzido de empresas tomou conta de tudo. A gente está falando de 6, 7, na verdade, né? 8, 10 não, grupos. não No máximo isso aí. Quando fala um grupo, o pessoal já acha que é uns 40. Não, Não, é pouco 7, mesmo. É pouca gente. Concentração mesmo.
Na década de 30 se falava muito das 100 famílias nos Estados Unidos, um país daquele tamanho. Quer dizer, é um grupo muito concentrado mesmo. Então, quer dizer, a impressão que dá de artificialismo é porque, efetivamente, isso daí é como se fosse um parasita que tivesse tomado conta do sistema, você entende? E eu acho que aí, nesse caso, é onde entram as nossas convergências, né? Sim. Esse parasita, ele vai acabar com todos nós. Vai acabar Direita, com tudo. esquerda, Direita, centro. esquerda, ele vai Ah, sugar sem todo dúvida. mundo, porque aí ele tem tanto poder. Por exemplo, ele fala assim, você não segue o que eu digo, você não tem mais conta em banco, eu corto todo o teu crédito, enfim, você vai ficar Você vai ter que pagar para respirar Você por causa vai do ter- carbono. Exatamente. É uma ditadura extraordinariamente que poderosa. nunca E foi com uma pensada tecnologia por que nunca se qualquer teve. ideologia política, por qualquer ideia, enfim. Né? Você acha que o ambientalismo, esse que a gente está falando do carbono, o ambientalismo é uma prática que está ligada, ou está sendo utilizada como desculpa por esses grandes grupos para implementar também um regime autoritário indireto? Sem dúvida. O que acontece é o seguinte, né? Existiu, na minha opinião não existe mais, um movimento ambientalista genuíno. Pessoas preocupadas com a destruição do meio ambiente, porque é uma realidade, isso Claro, existe. isso mesmo. Ninguém quer jogar coisa no rio, assim, né? Sujar o rio. Ninguém. Pasmem, Ninguém nasceu acha. com o movimento conservador. Né? É verdade. É. é O verdade. próprio Scruton Moss. Agora, esses movimentos, né, eles foram totalmente absorvidos por Sequestrados, essa estrutura, sequestrados, sem dúvida nenhuma. Você acha que a burguesia invadiu essa esquerda e abandonou a classe operária? Foi essa burguesia que está aí, que é essa classe média meio identitária, que está circulando, que roubou um pouco da visão da esquerda? Completando, como você vê a instrumentalização dessa esquerda servindo Aos grandes. a esses grandes capitalistas. Porque é justamente isso o que tem acontecido. que está separando o PCO de todos os outros, do PSOL, por exemplo. Eu vejo uma distância assim, abismal entre o que vocês falam e o que o PSOL defende, entendeu? Sem E aí eu dúvida. queria a tua opinião, o que você... Não, o que acontece é que essa esquerda ela não é uma esquerda socialista, em nenhum sentido da palavra. O problema deles não é o socialismo. Se a gente pegar a propaganda deles, as ideias, eles em algum momento vão falar em socialismo. Mas a preocupação deles não é essa. E qual é a É preocupação? totalmente outra. Na minha opinião, é um movimento de carreirismo dentro da classe média. Né? Bolos da vida é exatamente isso. Boulos exatamente isso daí. que você É tá um falando. pessoal que quer um espaço político e social, né? A classe média está sempre buscando alargar a sua esfera de influência dentro de um Estado dominado pela burguesia. Ela é uma classe menor, ela é uma classe mais fraca. E aí aí você tem a burguesia e você tem a grandíssima mega burguesia imperialista. Os oligarcas. Essa mega burguesia ela sempre se apoia sobre uma determinada classe média, que é essa classe média no caso. Tem também a classe média Então mais a classe média conservadora. nunca é bom, assim. A classe média Mas não tem que apanhar sempre. porque ela apanha de todo lado, né? A classe média é uma espécie de... Ela é um anacronismo, né? O problema vem daí. Por exemplo, a classe média tradicional ela é uma herança da Idade Média dentro do capitalismo. Porque a gente fala, né? A burguesia nasceu nas cidades, aquela coisa toda. Mas aquelas cidades e aquela burguesia são cidades e uma burguesia medieval, feudal. Não é, daí nasceu o capitalismo, mas aquilo não é ainda o capitalismo. Marx fez o prognóstico de que essa classe média, com o desenvolvimento do capitalismo, ela iria desaparecer, né? Ou tenderia a desaparecer. Ela não desapareceu. Errou. Errou. Ele errou. E foi ao contrário. Né? Ela Então, só ele- cresceu. na parte da profecia, eu acho que ele escorregou. errou digamos assim, na quantidade, porque ela é uma classe que foi muito modificada. E surgiu aí uma nova classe média, que tem mais importância do que essa pequena burguesia ou classe média antiga. Que é essa classe média que nós estamos falando, são
é a tecnocracia, são os intelectuais, os profissionais liberais mudaram o sentido, né? Por exemplo, se você pegar aí um advogado na Idade Média e pegar um advogado hoje, não é a mesma pessoa. Você pegar um professor no início do capitalismo e hoje, não é a mesma coisa. Jornalismo, por exemplo, Jornalismo, que era uma coisa que tudo não isso existia, daí né? nem Não fazia existia, parte né? Mas essa classe média, então, não é só uma questão financeira, econômica, porque um operário que hoje em dia americano vive como uma pessoa de classe média aqui no Brasil, por exemplo. Então, não é uma questão só econômica, a questão da classe média? Ela é uma questão ela é econômica, mas ela é uma questão política também. Porque, veja bem, como é que uma classe tão minoritária pode dominar, né, vários países do mundo? Imagina os Estados Unidos. O capitalismo fez eles ficarem ricos. Não, tudo bem. Até certo. Não, mas aí até tem um mix que é até perigoso. certo. Você tem uma tecnocracia, uma tecnoburocracia que virou classe média que dominou muitas Não, tá instituições certo. de Estado. Eu ia me opor, mas tá certo. Não. O capitalismo deu dinheiro bastante para essa gente, nos Estados Unidos, não no mundo todo não. Só que acontece o seguinte, uma boa parte dessa classe média, ela é redundante do ponto de vista social. Ela só existe porque os capitalistas precisam desse apoio. Ela se retroalimenta, então. Não, eles não investiriam tanto dinheiro assim em várias profissões se não fosse a necessidade de ter uma base de apoio. Mas sempre tem essa coisa, as coisas não acontecem naturalmente também, assim, não tem uma coisa que acaba... Sempre tem uma organização organização. Eu não estou dizendo que houve um plano para fazer Mas a gente isso. pensa daí. isso, que a gente acha Não, que eu sempre tem uma também... organização. Então, A gente acha que nada é Tem natural. pergunta para mim. Não, tem muita coisa que é planejada, e tem muita conspiração, apesar de que o pessoal fala que é tudo teoria da conspiração. Mas também tem um monte de coisa que acontece, porque tinha que acontecer. Vou dar um exemplo bem concreto. Um longo período eu atuei no sindicalismo dos Correios. No Correio, empresa estatal, você tem um chefe para cada 10 trabalhadores. Agora, pergunta para mim, para a empresa funcionar, você precisa de um chefe para cada 10 trabalhadores? Não. Óbvio que não. E por que eles pagam, então, para esse pessoal? Eles pagam não por um motivo econômico, eles pagam para eles controlarem os trabalhadores. Mas não é também a coisa do inchaço estatal, aquela coisa? Não tem isso também? Não, isso aí, o Correio é uma empresa muito bem planejada. O Correio foi uma empresa que, durante a ditadura, era a menina dos olhos dos militares. Eles têm uma burocracia muito bem formada, tá? Uma das empresas mais bem estruturadas do país. Tudo isso daí é muito bem pensado. Capilaridade, né, Isso você tá falando de faz todo informação, né? Isso que você está falando faz todo sentido, porque dentro da estrutura de Estado brasileiro, por exemplo, a gente sempre fala que o Estado brasileiro é feito para controlar, não é para servir. Então ele controla vários níveis, controla o trabalhador, você tem uma estrutura de Ministério Público, as próprias autarquias de Estado, elas são feitas para normatizar, mas elas vêm com a ideia de que elas vão desenvolver o mercado, mas a primeira coisa que ela faz é assumir o papel de controle. Isso é uma coisa que a gente concorda muito, que no Brasil também existe não são os megacapitalistas, mas existe uma estrutura Uma que elite, não quer uma elite... que pessoas como Bolsonaro ou PCO que entrem nesse jogo, porque eles são meio... Você diz até que o Bolsonaro meio que entrou no jogo, né? Mas o Brasil também tem essa estrutura diferente do megacapitalista, que não é tanto uma questão econômica, mas também tem essa estrutura. Tem essa estrutura. Judiciário, não, todo país tem uma estrutura política determinada, né, onde o capital imperialista tem um papel fundamental. O Estado brasileiro é uma associação do capital estrangeiro e do capital nacional. E o capital nacional mais importante é intimamente ligado ao capital internacional, tipo Rede Globo, por exemplo. Sim. Né? Então, esse bloco é um bloco de poder. Eles controlam a política nacional há muito tempo. Se a gente for retrocedendo, nós vamos ver que... Eu tenho um amigo que fala que as oligarquias, os clubes, que são esses grandes clubes nacionais, são, na verdade, a classe média dos megacapitalistas. Né? Não faz sentido. Ele paga o cara para controlar aquela fazendinha ali chamada Brasil. O problema é que a burguesia de um país como o Brasil tem mais atrito, né, com o imperialismo do que a classe média.
Esse é um problema para eles. Porque a burguesia tem interesse próprio, a classe média não. A classe média é uma classe facilmente cooptada. Dá um créditozinho ali, um iPhonezinho aqui, tudo resolve. Claro, um Fernando Henrique Cardoso, que é uma pessoa tipicamente de classe média, é um melhor servidor dos interesses internacionais do que se você pegar aqui um industrial brasileiro. Porque o industrial brasileiro tem algum interesse dele. O Fernando Henrique Cardoso não. Um Antônio Hermiro da vida, por O exemplo. Antônio Hermiro, por exemplo. Se você colocar o Antônio Hermiro, vai ter choque com o grande capital capital. internacional. Não, você vê assim, é nítido, porque você vê que esses empresários capitalistas, né, eles tinham uma preocupação com a soberania brasileira, desenvolvimento e tal. E Fernando Henrique, para frente, não tem nenhuma preocupação com soberania. Ele o que ele quer mesmo ele não quer o iPhone, mas ele quer o Gulfstream e tal. É um brinquedo um pouco mais caro, né, para ajustar a etapa ali, mas no final das contas é o que ele quer. Então existe sim um controle que eles acabam fazendo e se relacionando com o capital. Mas você vê que não tem nenhuma preocupação com a soberania do Brasil. Não tem, e o pessoal tem medo também. Se você se colocar muito numa posição de defesa nacional contra o imperialismo, você vai sofrer as consequências e essas consequências tendem a ser duras. Isso é uma coisa que eu acho que também conversa muito com os conservadores de hoje, que é a questão da soberania, né? A gente fala da Amazônia, que é uma coisa que o mundo inteiro está de olho. Você falou dos Correios, realmente a logística do país inteiro está na mão do Correio. Você não pode entregar isso de qualquer jeito. A Petrobras... por exemplo, ao contrário de estatização, uma privatização. De empresas que tinham um hotel no Brasil, lá no Rio de Janeiro, tudo bem. Nacional, agora, quando você tem um monopólio, você entrega um monopólio inteiro, é um problema, não é? Você tem essa coisa. Estratégico, Com certeza. A Eletrobras um país como o Brasil não pode se desenvolver se não tiver grandes empresas estatais. É impossível. Porque o desenvolvimento depende de uma determinada quantidade de capital. Então, por exemplo, que empresário privado iria construir uma Itaipu? Não tem. Não tem. Algumas coisas eu acho que o estrangeiro que teria o dinheiro para fazer isso aí nunca vai fazer isso. Ponto, mas aí você pegou um ponto. A China, por exemplo. A China compra portos, coisas estratégicas no mundo inteiro e consegue... o que vocês acham da China, por exemplo? A China é um imperialismo que está fazendo exatamente isso, comprando as empresas brasileiras. Não acho que é imperialismo, não. Eu acho que mas não estão comprando? Você comprar um porto, você investir dinheiro em outro país não é necessariamente imperialismo. Imperialismo é uma coisa, como é que se diz? O imperialismo é uma ditadura total. Ele não é um comerciante. Ele não vem aqui para comprar. Ele controla uma boa parte do Estado Nacional. Ele tem privilégios. Mas a China não faz isso em alguns países? Que eu saiba, não. Nem se você estiver pensando em Mianmar. Onde os chineses apoiam a ditadura militar local. Né? Sim. Mas apoiar uma ditadura militar não é necessariamente imperialismo. É uma coisa ruim, uma coisa assim, porque os Estados Unidos você chama de uma ditadura, né? Mesmo que tenha voto, que é um totalitarismo. E a China você fala que não é uma... A China é uma ditadura. Por que eles são... A China é uma ditadura. Só não é imperialista. Aliás, eu acho assim, no mundo, hoje, você não vai encontrar nenhum país democrático. Você pode procurar por todos os lados e você não vai encontrar. Tá aí uma coisa que muitos conservadores... Que boa informação, porque eu ia fazer essa pergunta justamente. Há saída na democracia? Ou a democracia é um sistema... Está certo que assim, a democracia começa que a democracia já é uma perversão do que o Platão falava, né? Ela já é um erro... Ela não era uma coisa positiva, não era positivo. Já é uma corrupção da República. Tudo bem, se a gente for falar em democracia, nós temos que falar em termos relativos. Sim. Né? Um determinado tipo de democracia, digamos assim. Esse determinado tipo de democracia que começa, vamos dizer assim, universalmente com a Revolução Francesa, isso daí já não existe mais. Acabou. Não é que falhou. Ela cumpriu o seu papel e ela não existe mais. Agora existe a ditadura de uma oligarquia financeira internacional e uma oligarquia financeira nacional, que se juntam
para controlar todos os países. E qual a solução para isso? A solução seria acabar com o capitalismo. Porque isso não é capitalismo. Mas isso não... Que isso já não é mais capitalismo. Como você faz que isso? eles fazem, né? Tudo bem, num certo sentido já não é mais capitalismo. Mas é o que... Assim como perverteram o socialismo, também perverteram o capitalismo. Nesse sentido, não é. Eu acho que o que o Rui vai falar é o seguinte, é diferente. Para o Marx, o capitalismo é uma etapa. É uma etapa. É uma das etapas. Não, e ele faria esse processo. Os sistemas sociais, eles envelhecem e morrem. Sim. Por exemplo, ninguém aqui vai dizer que a França do rei Luís XIV é a mesma França, vamos supor, de Filipe o Belo, de 1200. Não é a mesma coisa. Mas... Se fosse, estava bom. Era melhor. Um era melhor do que o outro. Sim. Num certo sentido. Sim. Porque o outro é um sistema muito decadente. Sim. Mas o que acontece? Todo mundo concorda que a Revolução Francesa acabou com o feudalismo. Então, num certo sentido, esse resto, esse feudalismo desnaturado e tudo mais, né, era o que dominava na sociedade. Precisava ser eliminado. Foi eliminado pela Revolução. Mas essa coisa da história tem um caminho, é isso? Se você pegar a relação, por exemplo... Bom, eu não sei, agora... Se você pegar a relação entre o vassalo e o senhor de terra, talvez era muito mais humana do que hoje você pega uma fábrica da Apple na China. O capitalismo é terrível. Então talvez não precisasse... A visão idealizada do capitalismo é de quem nunca conheceu a situação dos trabalhadores. Só vou dizer uma coisa para vocês, que eu trabalhei muito no movimento sindical, conheço bem a situação do trabalhador dentro do capitalismo. Na cidade de São Paulo, na época que eu estava na CUT, a gente estava fundando a CUT naquela época, eram amputados 1 milhão de dedos dos trabalhadores. Um deles virou presidente. Um deles virou presidente. Mas é mesmo. Se o presidente da República teve um dedo amputado, você imagina como era. Não, mas exatamente. No começo da era industrial, todo mundo aqui, eu acho que concorda, até o mais conservador dos conservadores, que tem que ter uma mediação entre o trabalhador. Não podia, por exemplo, criança trabalhava, né? Tinha coisas... Ninguém discorda que alguns direitos eles devem ser... Mas tudo tem um equilíbrio. De repente, desequilíbrio para os dois lados. Mas ninguém nunca deu esses direitos. O capitalismo nunca deu. Teve que ser arrancado à força. Tá, pode ser. Mas não tem, por exemplo, nunca existiu um patrão legal. Não. Com certeza. Só vou... Não, por exemplo, para Antônio Hermínio, o pessoal... Por exemplo, vou citar um caso. Teve capitalista que bancou, inclusive, a Revolução Soviética. Peraí, não todos meu avô tinha uma padaria. Meu avô tinha uma padaria. Meu avô era dono de uma padaria. Ele tinha vários trabalhadores. Ele era uma pessoa excelente. Todo mundo achava ele uma pessoa humana. Então, mas essa não é meio que a regra? Não é a regra. Não. Olha só eu discordo o seguinte, não foram todos arrancados à força, muitos foram herdados e recebidos de presente do cristianismo, tá? O cristianismo deu muitos desses direitos, brigou por muitos dos direitos humanos. Teve isso. Mas eu vejo assim, eu entendo o que você está falando, essa discussão, eu hoje vejo na questão da democracia um problema gravíssimo que tem que ver com a oligarquia rentista, que esse é um problema que nós temos mesmo, que é o que domina, no final, o mega capitalista, que é o cara que não produz. Então, quando a gente fala do capitalismo hoje, na minha visão, produtivo, esse capitalismo produtivo no Brasil, ele saiu, quer dizer, não está aqui, as empresas não são nossas, a gente tem uma dificuldade, a gente tem uma muito rentista que... Vive com muita dificuldade devido ao restante, devido aos bancos, devido ao... E a gente vive um domínio financeiro aí, né, de gente, de oligarquias que realmente, né, dominam um setor. Por outro lado, que eu queria entrar nessa pergunta, eu também vejo uma esquerda que foi contaminada ou tomada por essa turma, né? E principalmente houve uma substituição, cara, de uma pauta que era muito teórica na esquerda. Porque antigamente você tinha a questão da luta de classes, então você tinha consciência de classe. Que eu não vou entrar nela, tem discussões, mas enfim, tinha consciência de classe. Não concordo. Agora, o que aconteceu? Me parece, eu queria te perguntar isso,
o que houve é que essa turma começa lá nos Estados Unidos, em Harvard, né, que é o negócio da teoria crítica, e aí vem deformando isso, e aí criaram a consciência do privilégio, quer dizer, substituir a consciência de classe pela a consciência do privilégio. A ideia antigamente da esquerda era o quê? Que você tinha uma estrutura de poder e hierarquia que era dominada pelo grande capital, né, e que isso, a injustiça social era feita pela opressão, pela compra da força de trabalho. E o que hoje essa esquerda do Boulos aí, da Tabata, essa turma que se uniu fala? Que o problema da justiça social tem a ver com uma consciência identitária. Então, de certa forma, o mega capital fala, pô, obrigado. A Apple vão adorar essa conversa. Adoram, tanto é que eu só eles vou apoiam. povoar agora, vou mudar o conceito de justiça social. Então, esse é o meu cenário. Eu te pergunto, correto? Quer dizer, a política identitária, né, está trabalhando, na verdade, para os megacapitalistas e destruindo o tecido antigo da esquerda? Totalmente. A gente pode ver que os maiores identitários são as maiores empresas do mundo. Sim. Um exemplo prático, né? Você pega o Uber no último mês, se não me engano, foi mês da consciência homossexual, e todos os carrinhos eram cheios de bandeirinha, não sei o que e tal. E conversa com qualquer motorista de Uber, o que a Uber está achatando o dinheiro que eles dão para eles, entendeu? Abaixou a gasolina, eles abaixaram o lucro dos caras. Abaixaram o lucro O dos caras. sistema do Bonito, Uber né? é quase que um retorno ao início do capitalismo. 40% mais ou menos, do faturamento do motorista a Uber leva, e eles trabalham às vezes mais do que 3 horas por dia. Sim. O 40% é um sócio... E enquanto tá colocando governo. bandeirinha da coisa, e tá todo mundo Tá aplaudindo. tudo, olha como eu sou bonzinho. Agora, eu acho que é importante esclarecer o seguinte, que esse identitarismo não é defesa da mulher. Não, Sim, claro, a gente isso sabe. a gente concorda. A maioria das mulheres não entra nesse... Sim. Não cabe nesse projeto aí. Sim. Nem do negro, nem de ninguém, nem do homossexual, nada. Quem que entra? Isso em Tem qualquer uma classe. voz alta. Eles têm uma voz alta, né? Tem uma gritaria, Não, né? Quem compra? O problema é, primeiro a gente tem que entender o seguinte, esses grupos são financiados pelo capital internacional. Sim. Você pode pegar aí todo esse movimento identitário, você vai encontrar aí Fundação Ford, George Soros, são os maiores capitalistas Parece do mundo. nossos amigos. Parece Nós fizemos uma denúncia disso daí bastante dura. Sim. Não, a gente tem acompanhado Como é e que tá o concordado. nessa linha, eu estou fazendo um paralelo aqui. Como está o PCO, enquanto partido, junto à sua expansão, né, de chegar com essa mensagem, por exemplo, não só a classe operária, né, mas ao pessoal de mais baixa renda, ao povo, alertando isso? Essa mensagem tem sido recebida? Como é que está essa? Nós temos tido no último período uma audiência muito grande. Sim. Muita gente se aproxima do PCO. Eu diria que é o melhor momento. Agora, nós temos que entender o seguinte, o PCO é um partido, primeiro, muito pequeno, em comparação com o PT, por exemplo, muito pequeno. Nós estamos caminhando para ser dos partidos, digamos assim, de esquerda, nós estamos caminhando para ser, depois do PT, provavelmente o segundo partido. Mas não eleitoralmente, não. Mas é muito difícil, porque você vê esse negócio que o STF fez conosco. Sim. É absurdo isso aí. Limaram vocês das redes todas, né? Caçaram todo... O nosso trabalho, muita gente... Vou falar isso aqui, o pessoal vai falar que eu estou mentindo, que é conversa política. O nosso trabalho, ele não tem investimento de dinheiro quase nenhum. Né? Por exemplo, nós tínhamos 111 mil seguidores no YouTube, 1.000 pessoas pagando, e não teve investimento de dinheiro quase nenhum, a não ser no equipamento, mas com muita dificuldade. A gente sabe bem o que é isso. Foi comprar, exatamente. Vocês devem saber como é que é. Sim. E tudo trabalho voluntário do pessoal, do partido e tal. Aí veio um juiz e liquidou com tudo. Agora começamos do zero de novo. É isso aí. Lógico que a gente já começa melhor do que a gente estava no Claro, começo antes. Já mas tem equipamento. Mas pelo isso amor é que de Deus. Até porque isso pode não impulsionar. é só isso. Eu queria até aproveitar aqui para fazer uma denúncia. Não é só o STF, porque nos canais novos nossos, nós já sofremos retaliações.
Porque tem um grupo de pessoas, que não dá para identificar quem é, que fica assistindo e denunciando Exato. sistematicamente. Isso talvez até dentro do Google, dentro do YouTube, não sabemos. Não tem nem como saber, né? Você nem E aí desconfia. derruba É o a processo do Kafka, né? Você não sabe do que você está sendo Você não acusado. sabe, é tudo misterioso, é um mundo misterioso. É isso aí, mas a liberdade de expressão e a liberdade, até você são a favor do armamento, nós também, né, da população poder se armar, isso tem a ver com liberdade também, né. Exato. Você é um grande defensor da liberdade de expressão, até um dos raros na esquerda que eu vejo, que defende, inclusive, quando é um inimigo, coisa que a gente faz aqui também, falar, é um cara que eu não gosto, mas ele tem o direito de falar o que ele pensa e tal. A esquerda, em geral, fala de liberdade, mas ela não. Eu saí da esquerda, a primeira coisa que me tirou da esquerda foi a patrulha. Foi falar assim, não, a liberdade para mim é uma coisa muito cara, como é para você. Você não acha que a esquerda, com politicamente correto, vendo a coisa da linguagem, tudo, essa patrulha inteira, Não vai matar a esquerda? A liberdade Isso daí, eu acho que sim. Eu acho que não vai matar a esquerda em geral, Sim, mas esses grupos, na minha opinião, não têm futuro. Não dá para você. Mas a esquerda é liberdade? O marxismo, né, que digamos assim, foi predominante na esquerda, foi a corrente mais importante da esquerda. Ele é uma corrente que luta pela liberdade, sem dúvida nenhuma. De expressão até das pessoas que eles não... que não. Faz a sua pergunta agora, que é um bom momento. Se bem que pelo que ele vem falando eu já sei Acho a que não, resposta. Mas de todo modo assim, digamos que mudem os ventos e a tua revolução triunfe. Eu sou um pequeno burguês católico e não gosto desse governo e dessa nova ordem revolucionária. Eu tenho chance de sobreviver, assim, no teu regime? Eu acho que você é o presidente. Preso, né? Tem, preso. Não. Preso na melhor das hipóteses, né? Agora que a gente tá ficando amigo, quem sabe? Talvez fazer uma você amizade. especificamente não. Deixa ele... O problema, Mas o problema é o seguinte. paredão ou cana? Não, o problema é o seguinte. Não, isso é tudo uma grande confusão. Tanto no caso cubano como no caso russo. Quando os comunistas russos tomaram o poder, eles não tinham ideia de botar todo mundo na cadeia. Isso é fácil de ver se você acompanha a história, como aconteceu. Mas é desde a Revolução Francesa, assim. A Revolução Francesa também não pensava em arrancar o coco de todo mundo. Não, justamente, eu vou chegar Mas, nesse ponto. Por que essas coisas acontecem? Por exemplo, na Rússia, Kerensky foi preso no começo da Revolução. Isso. Tinha que ser preso, ele era o primeiro-ministro, estavam derrubando o governo e tal. Soltaram ele sob palavra. Não, ele fugiu, mas vários generais foram presos. Aí eles se comprometeram a não atacar a Revolução, foram soltos. E aí? E logo depois eles estavam armando um exército contra a Revolução. Bom, estourou a Guerra Civil, que vai acontecer em geral em toda a Revolução. Sim. E a Guerra Civil, ou você leva a sério isso daí, ou você é totalmente derrotado. Ou você não é um revolucionário. Não é um revolucionário. E numa situação de guerra civil, você não pode permitir que as pessoas, né, façam propaganda ou defendam ou se mobilizem dentro da sua... Vamos supor, você está em Moscou. Você não vai permitir que a pessoa faça uma propaganda favorável ao exército que está atacando você. Esse pessoal vai em cana. Numa mesmo. guerra civil. Isso daí a confusão vem do seguinte, que depois a repressão se transformou numa coisa universal. Sim, sim. Mas isso é o stalinismo, não é o começo. Né? Mas toda a revolução acaba Lenin, assim, Lenin não? também Não, gostava de passar um rodo também. Né? Não, sem dúvida. Você sabe disso. Sem dúvida. Não dava mole, não. Não, ele, inclusive, ele reclamava muito dos outros. Tem frases dele que ele fala assim, isso aqui não é uma revolução, isso aqui é uma gelatina. então. Porque ele chegou e falou, os jornais, né, da esquerda, que estão defendendo os nossos inimigos no campo de batalha, tem que ser fechados. E o pessoal não queria fechar. E ele insistia, falou, não é possível, pô. Assim você vai ser derrotado.
Então, ele era uma pessoa... Então, E aquele a revolução negócio está acima da liberdade. pra você. Num determinado momento, quando você tem uma guerra civil, como acontece sempre, você é obrigado a suspender determinado tipo de... Quer dizer, a falta de... Quer dizer, a falta de liberdade é um processo revolucionário. Quer dizer, tem um dado momento Tem um que dado vai ter que momento precisa você ser... vai precisar. Agora, esse dado momento pode durar 100 anos. Não. Então, quando que o cara vai soltar Quando o que ele osso? solta, Agora é? que ele está com o poder aí, não é uma coisa... Não, primeiro, por exemplo, Lenin. Ninguém nunca acusou Lenin de ser uma pessoa sedenta do poder ou nada. Né? Eu li uma biografia de um menchevique, um inimigo dele, Sim. que inclusive calunia ele durante o livro várias vezes. O último capítulo tem o seguinte título: Ditador sem vaidade. Lenin era uma pessoa dedicada à causa. Eu não queria nada para ele não tinha sede de Não poder. foi isso que levou à morte? Não, ele morreu de causas naturais, né? Sim. Você acha que, olhando o processo histórico do Brasil, essa tensão que a gente vive, que o Brasil, né, tem uma tensão social que não é de hoje, essa polarização, essa polarização vem desde sempre, né? Mas o Bolsonaro aumentou, né? Inclusive- O Bolsonaro, não ele, mas Não, eu acho a que- figura do Bolsonaro deu Eu uma... acho que a Bolsonaro derrubada e da pandemia Dilma Também, aumentou. também, pode ser. Eu concordo, que tem a esquenta o leite também, a derrubada de Dilma. Mas, na nossa história, olhando, né, a sua perspectiva, o que nós vemos hoje, inclusive, como você falou, com o boicote da esquerda através desses movimentos identitários que não tem nada de... estão servindo outros capitais, né? E, enfim, toda essa tensão que a gente vive hoje, dessa paeja. Você acha que o Brasil caminha, para alguns anos, ter uma ruptura civil? Eu acho que sim. A polarização é um sinal da ruptura social. O tecido já... É um sinal, um sintoma Já roeu. muito claro. E a polarização nunca é um processo puramente político. Ele é um processo que tem raízes na situação social do país. Quer dizer, muita miséria, muita falta de perspectiva, né? Na maioria da população, a situação é muito difícil. É daí que vem a polarização. O que acontece é que aquilo que existe, né, na sociedade, de um modo geral, tem dificuldade de tomar forma política. Ela precisa se transformar numa coisa política. E foi a derrubada da Dilma que fez com que a coisa viesse à superfície. E aí falta um candidato ou uma pessoa, um líder que reflita isso, né? Porque a gente tem muita coisa em comum, como a gente viu, muitas coisas também diferentes, mas vocês sempre falam que a terceira via errou porque ela falou assim, eu não sou nem Bolsonaro nem Lula, mas o que o público quer, na verdade, seria um Bolso-Lula, um cara que seja um pouco Bolsonaro, um pouco Lula. Por exemplo, na questão das armas, na questão de não mexer na liberdade de imprensa, seria o Bolsonaro, na questão mais social, de dar o pão e fazer as coisas. É isso? eu acho- moral, eu acho que ser a questão identitário. moral ser mais pro Bolsonaro? Eu acho que uma boa parte do eleitorado bolsonarista é um eleitorado revoltado. Eu já falei isso várias vezes para pessoas de esquerda, eles não entendem isso daí. Falei, você pode olhar para a direita, o pessoal é revoltado. Eles estão revoltados com alguma coisa. Pode ser que eles não compreendam bem com o que eles estão revoltados, mas que eles estão revoltados não é dúvida. E é sempre assim, o povo inteiro não Eu consegue tenho uma expressar, lista aqui, né? se quiser te dou. Eu tenho uma lista. De revolta. Tem uma De lista. eu acho- E qual foi a importância do PT? O que o PT teve nesse tipo de revolta? Importância ou responsabilidade? Responsabilidade, isso. é. A responsabilidade do PT nesse tipo de Em revolta. causar a revolta. Em causar da esse tipo de população. revolta. Por que vocês O PT romperam? tem- Começa por O aí, PT tem e depois. responsabilidade, sim, porque o PT não foi capaz, chegando no governo, de romper essencialmente, estruturalmente, em questões decisivas, com que eles encontraram lá. Foi pouco revolucionário. Eu não diria nem pouco revolucionário, foi pouco até reformista. Gostou da freguesia? Gostou do vinho? Gostou do România Conti? Eu não sei se eles do Armani. gostaram. Não sei se eles gostaram propriamente. Uma parte com certeza Sim, gostou, sim. isso aí não tem dúvida. É humano, não tem jeito. Mas eu acho que eles não tiveram coragem de enfrentar a coisa. Mas Como eles não estão tendo agora também. Olha que curioso, porque é uma É uma crítica dos que a conservaloucos, direita faz. os conservaloucos Com o fazem a Bolsonaro. mesma crítica com o Bolsonaro. Não teve coragem de enfrentar o sistema. E você mesmo fala que ele se rendeu ao sistema, né? É uma das coisas que você diz. Aí eu tenho uma opinião diferente, porque eu acho que o Bolsonaro, ele é um equívoco.
Eu não acho que o Bolsonaro representa mesmo o setor que ele representa. Eu acho que o Bolsonaro é um político tradicional. E foi um paliativo colocado ali para tentar... Não, e por uma retórica, por uns exabruptos dele, ele... Ué, mas a política não é isso? Tudo bem, o cara não acredita naquilo, mas o resultado do que ele está fazendo é o que eu queria que ele fizesse. Tudo bem para mim, mas se ele não mas aí que ele acreditar. tá, ele não faz Não quase faz, nada. em alguns pontos talvez. Ele atua como político Mas porque o tradicional. sistema é bruto, não é? É. O sistema Não, não o é... sistema é bruto, mas... É violento, porque aí também uma queda acaba com toda... Você tem que manter o poder para conseguir fazer alguma coisa. Não, Se você rompe... Mas aí é que está, né? Vamos pegar um político que nunca ninguém considerou como radical, Getúlio Vargas. Ele foi muito mais corajoso do que o PT e o Bolsonaro, pô. Mas naquela época a estrutura era um pouco menos brutal Poderosa. como é hoje. Nossa, não. era muito brutal. Mas Já como era. é hoje? A estrutura do Brasil, Não. aquela... A sociedade vai piorando, né? Mas ele enfrentou uma oposição terrível. Terrível. Bom, tanto é que Sim, morreu por isso. Mas na verdade ele foi mais um rato, porque ele soube negociar com muita gente ali, né? Flertou com muita... Ele negociou, ele não era uma pessoa de ir assim no rompante. Ao contrário, ele negociou na guerra, a grande crítica Negociou que ele com os era... Estados Unidos. Negociou com todo mundo. Negociou com todo mundo. Inclusive com a Alemanha, quer dizer... Negociou com a ele Alemanha estava lá nazista entre um também. e outro. Sim, sim. Agora, Tinha uma tendência... Mas ele foi muito a mais ser- audacioso como político do que todos os políticos atuais. sim. Tanto é que o cara foi tirado do poder Voltou ano depois, depois, voltou com mais votos do que... 15 anos depois. 15 anos. Não, até a Revolução de 15 30, anos, que o pessoal fala que não é uma revolução, né? Ele organizou uma insurreição. Né? Ele organizou Isso não é pouco, toda a né? tropa do Rio Grande do Sul Sim. e organizou uma espécie de guerra civil. Foi isso que aconteceu na Revolução. É que o Exército Federal se desmanchou muito rapidamente, Sim. porque não tinha apoio nenhum. Mas ele era uma pessoa muito mais audaciosa, muito mais realizadora do que o Bolsonaro, com certeza, e do que o Lula. Eu quero ir para um outro caminho aqui. Mas antes de ir para outro caminho, eu quero que você fale uma coisa, porque para nós é muito incômodo quando alguém faz uma caricatura do que a gente pensa. E no começo você falou, não, mas esse não é o socialismo. Eu queria que você falasse, se conseguisse, em poucas palavras, qual é esse socialismo que você defende, para a gente entender mesmo, para a gente não ficar com a caricatura Com o e sim espantalho, com o que você pensa. Eu quero entender o que você pensa. Olha, para mim, Explique para nós. para mim o socialismo ele está relacionado com várias coisas, mas o fundamental não é nem a situação de sofrimento da população, embora isso daí seja muito importante. O socialismo para mim é a única via de progresso para a humanidade. Eu entendo o socialismo assim, que é o que eu aprendi estudando o marxismo, né? O socialismo é aquele sistema social que vai emancipar o homem de uma série de questões que são uma limitação terrível para a humanidade de conjunto. Quer dizer, parte não do problema de uma determinada parcela da sociedade, os trabalhadores. Não é daí que parte o socialismo. O socialismo parte do seguinte: nós vivemos num regime que é bárbaro, o capitalismo é um regime bárbaro, e a sociedade precisaria evoluir para um regime que fosse verdadeiramente civilizado. Marx fala que com o fim do capitalismo terminaria a pré-história da humanidade. Né? Engels fala, é o salto do reino da necessidade para o reino da liberdade. Eu entendo o socialismo desse ponto de vista. Pela primeira vez, com o socialismo totalmente realizado, o ser humano vai ser capaz de controlar o seu destino, né, no planeta Terra. Vai escapar dessa servidão que ele tem do sistema social. Porque o que é o sistema social que a gente vive ou que a humanidade sempre viveu? É uma coisa que o próprio homem construiu, mas ele está escravizado por esse sistema. Toda a humanidade está escravizada ao sistema. Então o socialismo libertaria o homem disso. A gente entraria num regime onde o próprio ser humano vai ser o dono do destino. Mas isso não é muito longe de uma coisa possível? No mundo de hoje, na prática, por exemplo, quem comandaria a Apple?
nesse socialismo? Como é que seria feita essa distribuição? Quem cuidaria dos progressos tecnológicos, das redes sociais? Eu acho que essas coisas todas, elas precisariam ter um controle social. Não seria uma pessoa... Não existe a pessoa ideal. Então você é a favor do controle social da mídia, não? Depende do que nós estamos Falando em controle social. Na verdade, eu tenho uma proposta que é mais radical do que essa do Lula, né? Eu não gosto dessa expressão. Acabar com o jornalismo. Do controle social. Não. Aí eu ganho meu voto. Pra gente concordar. Por exemplo, agora isso a gente concorda. Não, veja, agora em outubro vai vencer a concessão da Globo. Sim. Eu sou favorável a não renovar. Aí, vai Essa votar é uma no proposta- Bolsonaro uma daqui a pouco. proposta Em muito pouco diferente. tempo tá votando. Cravar 22. Eu acho que a Globo, como concessão, ela fez tão mal ao país que é evidente que ela não deveria ter renovação. Mas eu queria te fazer uma pergunta sobre a questão até teórica, que você falou do Engels e tal. Tem um livro do Engels, que é o clássico, ele fala da família, propriedade, etc., que aquilo ali me incomoda muito quando ele traz uma análise dele da evolução da sociedade. Porque ele vira e fala o seguinte, civilização era quando nós vivíamos em tribo e no momento em que o homem vai para a monogamia, cria família, inventa propriedade privada, ali é a raiz do mal. Não. E ele começa a defender um pouco dessas sociedades que eram anteriores e fala, a gente tem que acabar com a propriedade privada e um problema é o monoganismo. Aí eu digo, peraí, isso me dói muito, né? Então nessa visão de socialismo, não é assim, não. você tira ela. E destruição, Mas consequentemente, da destruir família. a família por causa da superestrutura, não tem essa? Não, o problema da família, o problema da... O Marx fala claramente no Manifesto Comunista, mas não é entendido. Ele fala o seguinte, que a família é uma farsa. Ela não existe realmente. A minha É isso que ele fala que a sociedade burguesa é uma sociedade onde, na realidade, existe uma prostituição, né? A base da sociedade burguesa é a prostituição das mulheres. E você acredita nisso? Eu acredito nisso. Que a família é uma... Eu acho que não existe. A família burguesa. O operário mal tem direito a ter uma família. Porque para ter uma família você precisa ter emprego, precisa ter dinheiro, casa, para sustentar a família e os filhos. Mas Os ainda operários, coitados, eles não conseguem dar conta nem deles mesmos, que dirá dos filhos. Então eles não têm família, de fato. A vida familiar deles é uma coisa muito turbulenta, muito difícil. E a burguesia não tem família porque a burguesia é o reino da corrupção, da prostituição. Mas você já perguntou para esse cara que está lá, difícil, que tem o filhinho, se ele acha que isso não é legal? Que ele não gosta eu acho que ele tem... Vai tirar o churrasco da laje? Não, e tal, eu né? acho que ele tem o Ele desejo gosta de ter daquilo. uma família. Ele teria direito de ter essa família. Mas ele não tem, essa que é a realidade. Então, eu acho que ele tem uma atenção que é legal, mas assim, ele não, talvez ele tenha um déficit nessa questão por causa da visão materialista e utilitarista da visão de família do sustento. Mas sob a lógica transcendente cristã, ele tem uma família. Que aí é não onde só entra cristã, essa... mas Não, mas veja bem, transcendental, né? isso daí é um ideal, não é uma realidade. Isso é um pensamento só de alguém que pode ser... só pode ser o pensamento de alguém que pensa apenas materialmente. O mundo não pensa assim. O seu ideal, do socialismo que você explicou, é de um ser humano muito achatado. Nem todos os seres humanos vão querer aquilo. Como é que você vai fazer por que isso? achatado? Não entendi. Porque você está pensando só no material. Vai resolver o material e o resto, quando tiver o o ser humano básico, é estômago e... Não é um problema de que o ser humano é o estômago. Se você não tem as condições materiais, você não consegue se desenvolver espiritualmente também. Ok, mas se você consegue... A questão é, você conseguiu a coisa material. Como que isso... Primeiro que, para mim, é uma utopia. Acho que todo mundo ter uma condição material... Então, esse é um problema. Essa é uma questão... Não é uma utopia, você acha que isso é possível? Não, eu acho que a gente tem que medir a coisa pela capacidade, né, técnica que existe no mundo hoje de produzir os bens materiais. É muito grande. Não é de se perguntar por que tem gente no Brasil que passa fome. O Brasil não consegue produzir comida para essa gente. Pergunta. Então, mas quem diga que é consegue. falta de capitalismo, não só... De fato, eu concordo que é falta de capitalismo também. Eu concordo com essa ideia. Não acho que o capitalismo vai resolver o problema da falta de capitalismo, mas que é falta de capitalismo, não há dúvida nenhuma. Mas o problema é o seguinte, se você, por exemplo, você quer ser um artista, tudo bem, uma pessoa muito idealista
vai ser artista, sei lá, um Van Gogh, um Gauguin, por exemplo, né? Não tem o livro famoso que fala da vida do Gauguin, a Lua e 6 vinténs? Tudo bem, eu acho que isso é... a pessoa idealista é assim, mas a humanidade não é toda assim. Isso é uma exceção entre os seres humanos. Então E o Lenin não gostava muito de artista, não. Não, claro que gostava. Não era muito chegado, não. Eu tô pensando Os aqui. engajados... Não era ele que falava que todo mundo ia ser poeta e tal, né? Não, isso era o Trotsky que dizia era o que Trotsky, todo Eu confundo às vezes. todo também cidadão confundo vai se direto. transformar num Gorky, ele dizia. O quê? É. Eu não gosto muito do Gorky. Então, não era muito mas, bom. mas é um grande escritor. Saber o que você leu. Desculpa. O pessoal lê A Mãe, né? Que é um mãe. livro... É bem. Qual é o que você... Vamos falar de literatura, então. Literatura. Que livro você indicaria do Gorky? Depois, qual é a sua paixão? Eu assim, indicaria um livro que eu acho extraordinário dele, que é a história da vida dele. Que é, assim, é uma espécie de autobiografia. Acho que o primeiro é a infância, depois é tem a infância, tem minha aí. educação e depois minhas universidades. Que ele era muito pobre. Então ele conta como é que ele ficou órfão, daí ele foi viver com os avós, daí ele mostra como era a vida dos avós e tal. Que é uma narrativa muito sincera, né? Não é uma coisa elaborada, é uma vida dele mesmo. Sim. É extraordinário. E isso tem tradução? Tem E editora? Dostoiévski? Tem uma Dostoiévski. E os demônios? Eu não sou muito fã de Dostoiévski, não, que era muito... Natural. Porque nos demônios... Um escritor muito reacionário. Né? Que a gente gosta bastante, faz sentido. Não é que... Não, veja bem, Não, mas é- eu acho que estraga a literatura dele. O Eu quê, não li muito, eu li Crime e Castigo, achei ruim. Achei ruim porque o final, até um certo momento, falei, nossa, é um grande escritor. Né? A percepção psicológica dele, falei, muito bom. Mas chega no fim... Até o Que é o que cara... a gente mais gosta. É isso que eu ia redenção. falar. Ou seja, você gosta até onde o cara não sentia culpa. Né? Que é o que fizeram com o filme. Depois ele sentia. Sentia, tudo sim. bem que ele sentisse culpa. Não, é que eu eu acho tô assim... brincando. Tô reduzindo É meio isso. que assim, é o que eu estava falando ontem para uma outra pessoa, né? Numa discussão. É um gol de mão, você entendeu? Porque O final o transcendente é pra gol de gente Mas é toda importante. grande arte vai ter o gol de mão. Não, Toda grande arte tem a mão do artista. Pô, veja, É o gol de mão perfeito. você lê a Ilíada, não tem... É que, bom, aí nós tem- estamos não falando tem de nenhuma- algo muito mais nebuloso. tem que Homero dizem que nem era um só, né? Aí, Mas aí não tem gol de mão. Não, mas O ali livro bom. a Ilíada e a Odisseia... Mas tá ali, depois do Virgílio já eu começa vou a ter te gol de falar, mão, então. Eu acho que eu nunca li uma coisa tão impressionante como a parte final da Odisseia, quando Ulisses chega na ilha em Ítaca. disfarçado e tal, Aham. e ele Vê mata todo aquela mundo na zona, sala. todo mundo em cima da sua... Sim, é como se você, quase como se você estivesse lá dentro. Ele gosta, você sabe por quê, Você né? viu, né? Fiquei preocupado agora. Não, e é uma coisa honesta. Não, claro. O pessoal foi lá para uma... tomar conta da propriedade dele, da mulher dele e tudo mais. Aí. E ele... Não, propriedade privada, cara. É isso, cara. Aí, ó, tem que matar. Tem que matar o... Tá defendendo a propriedade Invadiu. privada aqui nada melhor que Homero para fazer defender a propriedade privada. Você tem que ir forte, hein? Mas a literatura, você tá falando de literatura, a literatura tem um aspecto, assim como acho que a religião, que ela aponta alguns para o transcendente. Isso. Nós somos assim, aí eu digo ideologia mesmo, né? Você acha que o socialismo, ele é transcendente? Ele aponta para um transcendente? Qual seria? Não, transcendente, se você está falando de transcendência do mundo material para uma outra esfera... O que te leva para o mundo espiritual? o espiritual, eu que acho leva o o espírito. espiritual, assim, No a vida... sentido material né? até. A vida espiritual do ser humano, não no sentido sobrenatural, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o homem ele vive dentro de um cárcere espiritual. Né? A sociedade que a gente vive é horrível nesse sentido. É uma coisa medonha. Você tem uma cultura que é controlada pelo dinheiro.
Sim. Não pode ser pior do que isso daí. Mas isso a gente concorda também, o cristão A concorda. Bíblia fala mamon. Mas, mamon. Isso como, você é que responde. como é que você vai ter uma cultura que não é controlada pelo Mamon dinheiro numa assassino. sociedade onde toda a movimentação social é dominada pelo dinheiro, pelo lucro, pela propriedade e tudo mais? O que você responde quando eu digo para você, por exemplo, que a religião me liberta, eu me senti mais livre, não mais preso? Você Não, diz que a gente é, eu acho natural. Pode falar até honestamente, eu não, acho que você é natural. bobo. Que você... Não, nunca achei não vou isso ficar daí. ofendido. Nunca né? achei isso. Daí eu na infância, eu era católico. Eu ia eu te levava perguntar, muito você a tem uma sério. formação, né? Você, inclusive, é batizado e fez primeira comunhão, ou seja, você só está afastado, daqui a pouco você... Já ele volta. Esse daí é muito difícil. Mas fala. Não, eu acho que a vida espiritual, religiosa, é uma coisa que tem um significado. Eu não acho que a religião é uma coisa... os iluministas, eles iriam falar que a religião é um erro, que é produto meramente da ignorância. Né? Os marxistas nunca pensaram isso. A religião é um fenômeno social muito importante. E, logicamente, como fenômeno social muito importante, ele tem um efeito importante na vida das pessoas. Esse efeito pode ter um caráter positivo em alguns casos, pode servir como instrumento de dominação de uma ampla parcela da população, pode acontecer de tudo, tá certo? Então, eu acho que é um problema complexo. Porque me incomoda quando você fala assim, o religioso, ele afasta o coração. Como é que você falou no começo? Não. A religião é a alma de um mundo sem coração. Sem coração. Mas você olha para uma Madre Teresa de Calcutá, você fala assim, como... É porque o mundo pode está sem isso? coração, mas o religioso tem coração, é isso? Só para eu entender direito essa Não sei frase. no caso da Madre Teresa de Calcutá, que paira muita suspeita sobre ela. Mas que seja vamos pegar um outro uma santo. Figura vamos pegar um São Francisco de Assis. Sim, São Francisco. Que é uma figura que eu tenho muita simpatia. Eu acho que ele era... Se sacrificou. Eu acho que ele era honesto, ele era altruísta. Eu acho que ele era um grande ser humano. Se isso daí assumiu a forma de religião, tudo bem. É uma das possibilidades. Na mesma época, tinha o Papa, com quem ele se desentendeu. Sim. E apontou, falou, mas como que vocês estão vivendo essa riqueza toda? Outro tipo de concepção religiosa. A dele, eu simpatizo com a dele, apesar de eu não acreditar nas coisas que ele acredita. Legal. Eu acho que tudo na humanidade é parte da existência do ser humano sobre o planeta Terra. Né? Marx, por exemplo, tinha como uma das suas máximas: nada de humano me é estranho. Pena que a esquerda não consiga acreditar nisso. Né? Tem gente de esquerda que, por exemplo, quer botar o cidadão na cadeia. É a favor da violência contra outros seres humanos e tal, assim, gratuita, um pobre coitado. Né? Eu sou a favor da violência, mas de uma maneira racional. Não, eu vejo um criminoso, eu penso nisso. Nada de humano me é estranho. Eu poderia ser um criminoso. Eu acho que todos aqui poderiam ter se tornado criminosos. Sim, mas escolhemos não ser. Escolhemos ou nós tivemos condição de escapar disso daí por uma série de coisas. Eu, por exemplo, na minha juventude, quando eu era bem jovem, logo lá pelos 15 anos de idade, na adolescência, eu conheci várias pessoas que eram marginais. Opa. Convivi com eles. Tinha uma turma grande onde eu morava, no Ipiranga, e tinha de tudo. Lá tinha assaltante à mão armada, traficante de droga, explorador de prostituição, ladrão de carro. O que você imaginasse tinha lá. Eu conhecia essa gente. Eles são seres humanos como nós. Eu poderia ter embarcado. Mas fizeram aí. escolhas, né? Até tinha uma sedução. Mas eu, por exemplo, a minha educação... Sua família, talvez? Minha família, não, com certeza, minha família. A primeira educação que você tem é na família. É muito importante isso daí. Sim, interessante. A minha educação não permitiu que eu me deixasse levar por isso. Mas eu poderia, tivesse uma educação diferente, poderia. Então, eu vejo todas essas coisas de um ponto de vista humano. Sim. Por exemplo, a religião não acho que é uma coisa de uma pessoa que é estranha ao que eu sou. Sim.
As coisas que eu esse ponto sou... que você está colocando é perfeito, extremamente cristão, inclusive. Todos Exato. nós, né, desde sim. a queda, podemos a propensão de tudo. E eu acho, Temos essa eu realidade. acho Mas muito veja legal. bem, isso Essa é a aqui, luta, né? você vê que eu estou Sim, citando claro. o próprio Karl Marx. É. Né? Você vê que Ele falava bonito às vezes. Não, mas ele teve bons diagnósticos. Não, Vai, a questão, eu queria saber de você quando que na sua vida, uma coisa mais pessoal assim, você, tudo bem que você era muito novo quando fez primeira comunhão, mas quando você falou assim, não, esse mundo do jeito que tá, ele tá injusto, e eu acredito que nós queremos a mesma coisa pro humano. Eu quero o bem do meu irmão, como você quer também do seu companheiro, vamos dizer assim. Então, quando que você falou assim, não, tá errado e o que a gente precisa fazer é esse caminho aqui de... Bom, foi um processo isso daí. Eu primeiro abandonei a religião porque eu me sentia incomodado com o que é a religião. Não era o problema de Deus em si. Eu cheguei à conclusão de que a religião, principalmente a religião católica, é uma espécie de ditadura espiritual. Quer dizer, as pessoas querem controlar aquilo que você pensa, sente, e eu achei que isso daí era um absurdo. Eu rompi com a religião aí. E à medida que você rompe com a religião, você vai buscar uma resposta para as coisas que estão acontecendo. Através de leituras e discussões, etc. e tal, me tornei materialista. Foi um processo. E, no mesmo processo, eu comecei a me interessar pelas questões sociais e políticas. Agora, aqui vocês riram, né? Mas tem muita importância a família. Porque minha mãe era uma pessoa que era muito... Ela tinha uma filosofia muito humanista. Né? Por exemplo, essas coisas da defesa da liberdade de expressão e tudo mais, isso aí, antes de ter lido o marxismo, que me comprovou e me fortaleceu na convicção, eu aprendi em casa. Minha mãe era assim. Ela era uma pessoa extremamente a favor da liberdade dos outros. Extremamente. Não conheci pouca gente que fosse assim. Então eu aprendi primeiro com ela. Teve, lógico, etapas em que certas coisas que eu aprendi, eu também me revoltei contra isso, mas no fundamental... Que faz parte de qualquer processo. Não é que eu cheguei aí, num determinado momento, adquiri essa convicção. Não foi um insight nenhum. Não, foi claro. uma coisa de... Eu acho que nenhum educação. Processo intelectual ou filosófico Sério. É curioso, por exemplo, sério o de meu um é o dia para o inverso. outro, né? Então, a educação, caminho a educação é importante. É importante, ou você se aproveita dela e evolui, ou você se revolta contra ela. Sim. Né, para fazer alguma coisa. De qualquer jeito é importante, né? De qualquer Mesmo maneira é sendo- importante. O que eu achei interessante, assim, embora a gente tenha visões assim, até Inconciliáveis. inconciliáveis, né, a gente parte de princípios, né, de premissas, na verdade não são princípios, mas de premissas distintas. Né? A minha, por exemplo, assim, essa sensação de incompletude que você encontra nessa resposta socialista, eu encontro na religião. Que aí, para mim, é uma crença profunda de que há Deus. A gente só consegue ser pleno nesse sentido. E uma das coisas que eu acho que é legal, assim, na hora que a coisa apertar, agora não, enquanto a gente puder ter diálogo, né, a gente tem que privilegiar. Mas, assim, se chegar no radical e eu tiver, por exemplo, que dar a vida por você, eu darei. Porque eu sou um cristão e eu acredito que esse não é o meu reino. E você? Ele agradece, foi educado, pô. Obrigadão aí. Ele agradece. Não, é uma situação muito hipotética, né? Eu estou disposto. Eu estou disposto a sacrificar minha vida por aquilo que eu acredito. Sim. Legal. Não sei qual seria a situação, né? Sim, não, eu digo porque eu acho que eu vejo que assim, o que está acontecendo hoje é que nós vamos acabar caindo no mesmo... Todo mundo na mesma bola. O que mesmo barco, o que eu acho é que muitas pessoas, não é todo mundo, mas muitas pessoas procuram a mesma coisa e encontram soluções diferentes. sim. Exatamente. Respostas distintas. Isso faz parte também da experiência. Mas de estamos cada querendo um, né? mesmo, a mesma coisa, né? É o bem comum que a gente quer, o amor entre as pessoas, que a gente possa Exatamente. poder viver, né, dignamente, sem... Só que, por exemplo, eu uma vez fui fazer uma discussão numa igreja batista. Então eu expliquei para eles... Esse pessoal é perigosíssimo. Eu sou batista. A primeira igreja batista, acho que de Santo André, acho que é a primeira do Brasil, não sei. Não sei.
Era uma igreja grande e tal. O pastor me convidou, que era a campanha eleitoral. Aí eu expliquei o seguinte, falei, o Jesus Cristo, ele era comunista. Bom, isso é... Controverso. Não, isso eu demonstrei com vários exemplos. Sim, Né? sim. Eu falei, a diferença que TL existe também. entre o socialismo marxista e o cristianismo não é que a gente tenha, digamos assim, uma concepção radicalmente diferente. Os meios é que são diferentes. Sim. Né? Por exemplo, o socialismo das primeiras comunidades cristãs, do que aparece na Bíblia e tudo mais, é um socialismo de distribuição daquilo que existe. Ele é um socialismo, é aquilo que Jesus fala, tira a sua túnica e dá para a pessoa que está passando frio. Sim. Né? Senta aqui, vamos dividir, né, igualmente entre todos. O marxismo não. O marxismo diz que só é possível você conseguir esse resultado atuando na esfera da produção. Tem um texto da Rosa Luxemburgo que é magistral, ela explica isso daí. O socialismo e as igrejas. E falei, e aí tem uma diferença que é a seguinte, o marxismo acha que a violência é necessária. O cristianismo acha que, apesar de que muitos cristãos não levam isso muito a sério, mas a doutrina seria de que você não deve ser violento. É uma coisa um pouco controversa. Outro dia eu estava pensando. É né? meio simplificação, porque você pode se defender, por exemplo, a violência. Exatamente. Por exemplo, Defesa da vida. quando Jesus é apreendido pelos romanos, né, diz um dos livros da Bíblia que São Pedro tirou a espada e cortou a orelha de um romano. De um romano. Então, quer dizer, parando para pensar, eles andavam armados, inclusive. Sim. Não, mas Quer dizer que o pacifismo aí não é não, mas Não é tão Porque assim, não o pacifismo em si, aliás, a gente vai contra, porque não é o pacifismo puro e simples. Né? Tipo não assim, lutar contra quem está querendo te esmagar é uma... lutar contra o mal é suicídio. importante, exatamente. O mal Mas tá aí. mas Se alguém vai matar o meu filho, eu não Exato. tenho direito. Não, mas há pessoas que acham que você não, que são cristãs e que acham que Mas você evitar a não deveria violência. fazer isso. Evitar sempre. Eu acho que até isso você concorda. Ninguém quer sim. violência pela violência. Né? Violência pela muito, violência. muito. A gente surgiu. Tem um problema que surge, acho que do cristianismo em geral, foi a contaminação do cristianismo pelo iluminismo. E aí tem uma. Enfim, é um outro programa. Um programa só para que falar aí disso. uma distorção Marxismo, hermenêutica, de exegese bíblica, de teologia, e que a gente vai interpretando muita coisa, né? Assim, dessa forma. Mas eu queria voltar a te fazer uma pergunta, né, a gente está caminhando, mas mais voltada até a questão do Estado, né? Só fazer só um parênteses, porque senão eu vou ser expulso da igreja. Eu não acho cristã marxista, antes que o meu pastor me ligue aqui. Mas não, tudo nenhum bem. de nós aqui. Só estou protegendo aqui o meu igreja lá, continuar no meu culto. Não, nós também. Mas é o seguinte, quando a gente falou, voltando um pouco da política, que o Lula entrou no governo e ele não conseguiu lutar contra o sistema. E, por outro lado, o Bolsonaro entrou, também não conseguiu lutar contra o sistema. Significa que há uma captura do sistema. Quem é o inimigo do Brasil hoje dentro do sistema? Boa. O inimigo, que aqui no caso aparece claramente como inimigo comum, é o capital estrangeiro, que domina o mundo todo, que, na minha opinião, é uma monstruosidade. Esse capital especulativo... São, por exemplo, Os Jorge Soros. Jorge Soros, para corporações. personificar numa determinada Uma figura, pessoa. Esse daí é um inimigo, é o escravizador do mundo todo. São os que fomentam as guerras todas. Pode pegar qualquer guerra, eles estão por trás disso daí, de uma maneira ou de outra. E os associados deles, que são também capitalistas grandes dentro do Brasil. Por exemplo, banqueiros, Rede Globo. Né? Existe um grupo de capitalistas que estão associados, eles brigam um pouco entre eles. Sim. Sim, Para mas dar uma aparência de... De um modo geral, eles defendem o interesse comum. Né? É tipo nós. E você acha que eles capturaram, esses grupos internacionais capturaram a tecnocracia ou a tecnico-burocracia de Estado? Quer dizer, tá lá dentro. Porque não Uma só, parte. você não consegue só, não é só a grana, né? Sim. Eles têm os meios de ação políticos e jurídicos. Quer dizer, você toma um poder como presidente da República, você mexe o mancho, mas o Estado não vai, né? Certo. Não, sim, uma parte do Estado não anda mesmo. Não adianta você querer
Isso daí é real. Né? É real para o Lula, é real para o Bolsonaro, é real para todo mundo. Né? Mas eu acho assim, a gente não deve generalizar a burocracia, porque eu, por experiência, conheci muita gente, principalmente da parte técnica da burocracia, que é muito apegado ao interesse nacional. Né? Por exemplo, engenheiros da Petrobras, eles realmente gostariam de ver o Brasil dono do petróleo, desenvolvendo a tecnologia nacional. Né? Existe essa burocracia, existe até dentro das Forças Armadas. Né? É gente mais esclarecida, né? São técnicos e tudo mais. No Correio conheci vários que eram assim. Gente preocupada com o país. Não estava preocupado só consigo mesmo. Eu acho que o que eles capturaram mesmo é uma classe média profissional que está diretamente ligada aos interesses internacionais. Né? Na informática tem muito. Tem vários setores, principalmente pessoas que abrem empresas e tal, né? São muito ligados ao interesse imperialista porque o Brasil não conseguiu desenvolver a informática própria, e que foi obra desses grupos internacionais. Né? Então você seria a favor da Itautec hoje? Por exemplo, Itautec é um monopólio aqui também. Eu seria favorável a que houvesse uma empresa estatal, né? A Itautec, eu não posso dar uma opinião muito abalizada, porque eu não... Você imagina que ia estar na mão do Itaú hoje. Então, não é muito bom. Né? São esses caras que a gente provavelmente é uma coisa complementar. Não, mas é que tem uma parte da economia brasileira que é complementar à economia internacional. Sim. Provavelmente a Itautec é isso. Mas havia empresas nacionais de tecnologia de informática. Nesse ponto eu vou voltar à China. A gente entregou para a China, o nosso parque industrial, não só o nosso, do mundo inteiro, né, foi para a China. A boa parte das indústrias foram para a China. E a gente tem na nossa mão alimento, que é o Brasil é um dos grandes produtores de alimento do mundo e a China depende muito da gente. Você não acha que a gente podia pressionar no sentido de, então me devolve uma tecnologia aí, porque só a indústria não sei se você concorda com isso, mas só a indústria que faz realmente o PIB crescer de verdade. Que vai... Então, assim, só a indústria tem trabalhador. A gente não deveria forçar. Até por esse motivo. Não é, exatamente. Se não tiver, sem indústria não tem trabalhador. Não tem operário. Né? Como é que vai ter operário? Você não acha que a gente devia pressionar, não devia ter uma pressão? Eu acho que uma mudança na política interna causaria isso. Interna? Interna. O problema da China é o que é? A China, ela teve, agora mudou isso daí, durante muito tempo, a mão de obra mais barata do mundo. Os chineses trabalhavam por $30 ao mês. R$650. É um salário de escravidão. Por quê? Porque eles têm uma população muito grande e essa população, a maioria dela é rural. E a agricultura chinesa é uma desgraça. Sim. Então, se chama um cidadão para trabalhar na cidade, ele vai. Claro. E depois, né, o governo chinês impôs uma condição de servidão a esses trabalhadores. Tem todo um processo político, que foi apoiado pelos capitalistas internacionais. Esse foi o negócio de 1989, que eles fazem propaganda de que eles são a favor da liberdade, mas eles apoiaram aquilo lá. Exato. Até hoje é uma das críticas nossas. Você fala, a Disney, esses caras vão para lá, fazem todas as concessões, mas aqui querem colocar os travestis, não sei o quê. Mas lá... Então, o problema é o seguinte, como é que foi possível o Brasil também aproveitar isso daí? Foi a equiparação monetária. Foi o plano real. R$1 por dólar. Isso no Brasil é destrutivo para a economia. Não poderia nunca ter existido. Porém, foi interessante para a classe média brasileira. Aquela lá que você... Ela se sentiu rica. Realmente verdade, se sentiu rica. Virou um dia pro outro, virou americano, ganhando igual a dólar. Todo mundo aqui usufruiu disso daí. Você, por exemplo, eu na época, né, eu comprava livro pela internet vindo da Itália, da Alemanha e tal. Agora
Agora eu tento comprar o livro, a hora que eu vejo o preço do livro, eu falo, não de dá, fora não dá. Impossível. Isso aí eu nem sei, não tenho como dar palpite, porque eu não entendo de economia, eu não sei o quanto, porque me parece bom as pessoas poderem comprar as coisas. sim. Para quem No puder primeiro comprar, momento, eu não sei qual é. para quem puder comprar, para a pessoa é ótimo, para o Tanto que país não é depois tão estourou. bom assim. Então, não sei exatamente. Virar uma Agora, dívida em para dólar os brutal e estourou. Não, isso. e para os foi um especuladores dos- internacionais, Sim, isso aí é sem uma dúvida, maravilha. É bom. Você põe o dinheiro aqui e recebe diretamente em dólar. E a taxa de juros não era igual dos Estados Unidos. Então o cara tava com taxa de juros dolarizada. Exatamente. Eu concordo. Você foi uma O cara que catástrofe. segurava o dinheiro viu que estava ganhando em dólar, começou a torrar. Eu queria voltar ao assunto da democracia e da estrutura de Estado brasileiro. Como líder do partido político, a gente vê hoje o Brasil, dizem que o Brasil tem muitos partidos políticos, um número excessivo. Ao mesmo tempo, a gente não tem a possibilidade de candidatura independente e existe a sensação que dá para você entrar no sistema político, é como que o partido te desse ali um passaporte e aí a porta ali realmente é estreita. A democracia brasileira é uma partidocracia? Para a gente poder caminhar, tem que ter uma reforma política que reforma os partidos? Não é. O problema não é a partidocracia. Isso aí é um resultado colateral. O regime político brasileiro é um regime oligárquico. Um determinado grupo ou determinadas entidades poderosas controlam tudo. Mesmo com a Constituição de 89, isso aí não mudou nada. Não só mesmo. Principalmente Já foi feita pra Devido a... Inclusive Por como causa- resultado dessa Sim. a nova Constituição. república resultado. continuou isso aí. Exatamente. Então, o que acontece? Eles criaram uma lei antidemocrática, que é o seguinte, para você criar um novo partido, você precisa fazer não sei o que, não sei, o Bolsonaro não conseguiu legalizar O isso. cara era presidente, né? Não é estranho? Né? É estranho. Agora, imagina só, o Bolsonaro não conseguiu. O presidente não Mas conseguiu. tem um grupo de esquerda que chama União Popular, que é meia dúzia de gatos pingados. Como é que eles conseguiram? Não sei. Me responda. Se o Bolsonaro não conseguiu, como é que eles conseguiram? Você precisa recolher 500 mil assinaturas e precisa ser muito bem registrada essas assinaturas Isso é apurado, né? em 7, 8 estados do país, não sei quantas cidades, etc. e tal. É muito difícil de você fazer isso daí. E qual foi a mágica? Não sei. Eu União fico Democrática. espantado quando eu vejo. Porque não é só... De repente surge do nada um partido. Como é que surge? Eu sei como é que os partidos burgueses fazem. Eles têm apoio empresarial, o empresário pega a assinatura dos funcionários. Sim. Pronto. Mas um partido de esquerda, como é que faz? Sim. Se a gente fosse caçado, a gente ia legalizar o partido de novo. Então a gente ia ter que pegar os militantes, sair na rua, bater de porta em porta, ia ser um trabalho gigantesco. Bom, por que eles fizeram isso daí? Para justamente criar aí um domínio, um controle. Só alguns partidos, alguns conseguiram furar a barreira, nós, por exemplo, né? Num dado momento. Então você tem aí o controle da pessoa que quer se candidatar por um sistema partidário fechado. O que teria que fazer? Abrir esse sistema. Vocês aqui querem legalizar um partido? Recolhe 1.000 assinaturas, legaliza o partido. Ah, mas aí vai ter 400 partidos. Qual é o problema? Nos Estados Unidos tem 400 partidos. Se tiver capacidade não, para ganhar votos, se tiver competência para ganhar votos, tudo bem, que tenham 1.000 partidos. Né? O que nós precisaríamos é um sistema eleitoral, partidário, etc. e tal, democrático. Primeiro precisaria tirar o TSE da jogada, que eles controlam tudo. Não sei por quê. Mais uma, hein? Tá Não, é horrível. Não, nós legalizamos um partido que há 30 anos já. É uma loucura isso daí. É uma coisa muito Fica surrealista. refém do que eles decidem. O que eles decidirem lá... Essa Por exemplo, lei... eles decidiram o seguinte: você não pode chegar lá e botar o seu... Se eu filiasse você ao PCO, eu não posso mandar para o TSE. Tem 2 épocas no ano, eles abrem uma janelinha lá para você mandar os filiados. Por quê? Se você pode filiar a pessoa todo dia, por que você não pode mandar todo dia para lá?
Põe no computador, você digita, pronto, tá lá. Não, essa loucura da campanha antecipada, não dá para... Porque a própria imprensa é uma campanha, né? A campanha antecipada é uma coisa, uma falcatrua total. Pô, cara. Favorece quem já tá lá, né? Exatamente. Quem Já tem, tá na máquina. quem tem amigo na Rede Globo, por exemplo, a Simone Tebet, vocês viram a entrevista dela? Parecia uma missa, né? Então, Aí fica, Parecia que ela era uma santa, realmente fica difícil. Parecia que ela era uma santa e aquilo era uma missa. Fica difícil dizer que é uma democracia mesmo. Não tem nada de democrático. Só uma última pergunta. Depois o dinheiro que o pessoal gasta na eleição, pô. Como é que você vai ter uma eleição democrática com esse gasto Mas de isso eu dinheiro? acho que é em toda eleição no mundo inteiro. Né? Bom, você disse que não tem democracia em lugar nenhum. Então, Mas é escandaloso. É uma violação da democracia. Mas o cidadão chegar com uma mala de dinheiro e se eleger. Claro. Plutocracia. Não, você falou que o PCO tem uns 30 anos, é isso? É de 96. Puta, 96 já tem 30 anos. Não, calma. Você Faltam 4. rompeu com o PT e criou o PCO? Foi. Foi isso? Foi por causa do rompimento? Não rompemos. Nós fomos expulsos do PT. Mas foram expulsos. Por que vocês foram expulsos? Essa aí vale explorar. Claro, não é. Bom, a explicação factual é o seguinte: depois da primeira eleição presidencial, eles decidiram, né, que eles iriam pegar todos os grupos internos, esses grupos tinham que se legalizar dentro do partido, sendo que a gente estava lá há 10 anos. Mas eles falaram o seguinte... Peraí, então o PCO era abrigado pelo PT ou não existia o PCO? Nós éramos um grupo dentro do PT. Dentro do uma PT. turma ali. Era um movimento. Como tem hoje. Sim, qualquer partido. Vários grupos. Uhum. Aí eles falaram que os grupos estavam exagerando, que tinha muita autonomia, etc. e tal, então eles decidiram estabelecer regras. Mas o curioso foi o seguinte, eles falaram o seguinte, todo mundo pode apresentar o pedido de se legalizar dentro do PT, menos o pessoal do PCO. Caramba! Sem explicações. Não foi dado nenhum. Nós fizemos, na época da eleição, da primeira eleição, nós fizemos uma campanha grande dentro do PT, contra o vice do Lula, né? Vendo o que está acontecendo hoje, aquele vice lá era até bom. Exatamente. O pessoal da direita fala, não, a esquerda não briga, aí, ó. Foi José de Alencar primeiro, não foi? José de Alencar. Foi já vice quando ele foi eleito. José Paulo Bisol, um senador que era do MDB do Rio Grande do Sul. Bisol. Tá. A gente fez uma campanha contra isso daí. Uhum. E aí os caras... E aí eles decidiram que o partido era muito inconveniente. Depois, uma coisa curiosa, né? Para as pessoas somarem um mais um, pessoa que não acredita em teoria da conspiração. Um companheiro nosso foi pedir essa anistia dos perseguidos pela ditadura. Uhum. Então ele foi lá e requereu os documentos, a ficha dele no antigo SNI. E a ficha dele veio como um comentário muito curioso, que é o seguinte, que nós éramos uma organização pequena, mas que tinha a capacidade de desestabilizar o regime político. Olha só. Estava escrito na ficha dele do SNI. A sua turminha lá. Isso Vocês daí eram foi pinta brava, hein? Não, foi por isso. Né? Agora você vê como o mundo é, né? O Lula Eu sou operário, fichado também lá. o Lula operário expulsou A causa operária. a causa operária do partido. Esse é o Lula. A causa operária. Esse é o Lula. Mas agora vocês estão com ele. Nós estamos apoiando o Lula nessa eleição, especificamente. Uma questão estratégica. Assim. Pragmática. É uma Pragmática. questão, digamos, mais tática, né? Tática, isso. Nós achamos que é um meio para fazer a situação andar para frente, se ele for eleito. Sim. Apesar que nós somos muito céticos em relação Imagina. à eleição. Última pergunta minha é a seguinte, como é que o Rui Costa Pimenta enxerga essa situação tão maluca em que você tem mais recepção pelas coisas que você fala numa determinada ala mais conservadora, mais à direita, do que dentro da própria esquerda. E aí explicar como é que essa esquerda briga tanto e ao mesmo tempo consegue chegar a votar no mesmo sujeito. Ensina isso para o nosso outro lado. Explica isso para o outro lado. No final fala assim, não, mas tá bom, vamos votar aqui e pronto. São coisas diferentes, né? Explica para o inimigo a tática. Né? Eu acho que há muita confusão ideológica no mundo todo hoje. Sim.
Eu também acho. Então, os companheiros meus no partido, nós não temos uma posição de antagonismo com todo mundo. Nós achamos que você deve ter uma posição democrática, tolerante, na medida em que seja uma discussão política. Lógico, se alguém recorre à violência, aí é outra história. Sim, mas Sim. Ele está falando se nós estamos do limite da civilidade. Por que a gente não poderia fazer isso daí? Temos que fazer, temos que discutir. Sim. Né? Eu acho que a intolerância que a gente vê em determinados setores de esquerda, logicamente em setores de direita, Sim. é ruim. Não acho que é. Acho que também. você deve ter Sim, uma sim. posição firme. Né? Não tem que ficar fazendo comércio com ideias, etc. Sim, exatamente, com seus princípios. Mas nada impede que você procure apresentar a sua posição de uma maneira que os outros possam compreender e discutir. claro. Sim, E também discutir, nada impede que você procure entender o que os outros estão falando. Claro. Né? Que é a nossa tentativa aqui. Eu acho que a vida muda muito. Amanhã, ninguém sabe o dia de amanhã. Sim. Hoje nós estamos aí em campos políticos que seriam opostos. Amanhã não podemos estar no mesmo campo político. Sim. Eu já vi muito disso. É muito. Por exemplo, o PT, eu acho que se alguém falasse, né, depois de tudo que a gente teve contra o PT, que a gente iria defender a Dilma Rousseff, né, contra a tentativa de impeachment, o pessoal não ia acreditar. E muita gente falou, não, o PCO é um puxadinho do PT. Não, nós não temos nada a ver com o PT. Nada de nada de nada. Nós defendemos a Dilma por uma questão de princípios e por uma O questão princípio política. está acima dessas pequenas... Sem dúvida. Linhas internas. Eu nunca fui simpático. O governo do Lula, o primeiro eu achei uma coisa execrável, né? Inclusive, quando terminou o segundo turno da primeira eleição, que a gente chamou a votar nulo, um repórter me perguntou: o que você acha que vai ser o governo que era o Lula ia ganhar a eleição em 2002? Falei, vai ser igual ao governo FHC. E foi mesmo, né? Sim, E foi Meirelles, o primeiro foi O muito primeiro parecido. foi bem muito parecido. assim. Aquele Palocci, aquela gente toda, o cara do Banco de O Boston. Meirelles e foi tal. com a Dilma. Meirelles. Agora, aí o pessoal quer passar por cima da eleição. Eu não votei na Dilma. Por que eu vou concordar com isso? Porque eu não gosto da Dilma, porque eu tenho críticas à Dilma? Não, faz sentido. Isso é uma imaturidade, né? Sim. Sim. Então, Defendo o direito de você fazer as coisas que são certas, né? Não só não, falar, no caso do Voltaire, ele fala. nós Se bem que ele nem falou nós isso, né? estamos Mas tudo bem. defendendo o nosso direito. Quando você defende o do outro, você também está defendendo o seu. sim. Eu A acredito. liberdade. O pessoal sobretudo. votou na Dilma. Votou bem? Não sei. Mas ela tá. Mas votou nela. Então ela que tem que governar. Se ela tivesse feito alguma coisa absurda, essa é outra história. Se o povo genuinamente ficasse contra ela, não fosse aquelas manifestações que, na minha opinião, foram extremamente artificiais, né? É outra não história. temos a São mesma na visão questão aí. da Dilma a gente discorda, mas tudo bem. A gente não está aqui também para você Não, falar o que você não pensa. é um debate. Aliás, isso é bom que os nossos espectadores saibam. Isso aqui não é um debate. A gente não está aqui para rebater, apesar de a gente ter um bate-papo. É um bate-papo para compreender as ideias. Quer não, ouvir né? outras ideias. ninguém- né? Depois a gente vai ser Lógico, xingado de ninguém tem que- A gente comunista. vai ser xingado de tudo. Vão né? dizer que vamos a gente, ser xingados de vão dizer comunista. que a gente abriu as pernas pra você. Tudo que você pode imaginar. Mas a Aqui gente quer também ouvir um não só é lado. mais- Mas- Não é só você lá. Não refutou. Não refutou, não sei o quê. Só É que a gente tem certeza da inteligência dos nossos espectadores. Eles vão dos chegar às suas 4. provas. Todos os 3 espectadores. Eu não sei também se é interessante nessa situação alguém ver um bate-boca acalorado. não, a gente não tem Não, esse, é que esse a gente não perfil, quer, a gente na não quer. verdade. A gente não quer Porque também aí acaba virando. Ganha nem sempre quem tem a razão. Ganha quem grita mais alto, ou quem faz quem lacra, ou quem imita. Quem né? estribucha Enfim, mais. Muito legal. Eu sou partidário de fazer um apelo à razão. Sim. Tem razão. Que é o Perry White. Nossa, Perry White, é o livro de do Perry Cacete White. Planeta, do Perry White, apelo à razão. Pessoal, mais alguma coisa? Não, agradecer, né? Pô, agradecer, esse enorme. banho de civilidade foi muito Sou bom. eu que agradeço. Ó, Muito bom, eu tenho muito certeza que a gente sentado na mesa, se a gente fosse sentar para almoçar, para beber, para conversar, ia ser agradável, um papo agradável. É isso que a gente quer, que a gente sempre fala, que existe uma ordem das coisas e a civilidade, o ser humano está acima da política. Claro que se o cara quiser brigar na mão, eu não vou ficar amigo dele.
mas se a gente conseguir conversar, é sempre melhor do que... Mesmo sabendo que na Guerra Civil a gente tá fudido. Tá bem. Muito obrigado. Eu gostaria que vocês assinassem o canal, liguem o sininho, façam todas aquelas coisas. Estamos no Instagram, @programa 5 Elemento. Sigam-nos, enfim, Tudo que vocês é sabem rede, como é que é. Desses mega capitalistas. Essas redes mega Vamos dos quebrar mega eles de baixo. por dentro, pegar o sistema por dentro. É. Muito obrigado e foi um prazer estar aqui, um prazer mesmo, foi muito legal a conversa. Eu queria, além de agradecer o Rui, tô admirado com a coragem, porque o Boulos não viria aqui. Entendeu? É porque verdade. Ai, como a gente é. ele tem. Não. Porque ele tem mas medinho. tô Sua brincando, besta. porra. Eu tô falando que o Boulos não toparia uma conversa com 4 conservas, entendeu? É isso É aí. possível. Obrigado mesmo. É isso aí. Até a próxima. Valeu.